Senhores, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui iniciando mais um episódio do nosso Imobcast. Estamos felizes porque fazia algum tempo que nós não tínhamos esse momento, acho que o nosso último momento foi lá em dezembro. Então nós estávamos aqui ansiosos novamente por retomar esse momento com você, então você é muito bem-vindo. Seja bem-vindo você, nosso querido aluno, você entusiasta do ramo imobiliário. Esse é um espaço preparado para nós conversarmos aqui, né? Trocarmos ideia, resenha, como a gente costuma dizer, a respeito dos temas mais variados que envolvem o mercado imobiliário e o nosso curso do Técnico em Transações Imobiliárias do Senac EAD. Então, você é muito bem-vindo. Estávamos aqui apreensivos, né? Será que nós vamos ter, né? O pessoal vai estar conectado com a gente, já está o pessoal aqui nos dando boa noite, já temos pessoas ao vivo aqui nos assistindo, então, muito obrigado pela sua companhia. E aí fica aquele nosso aviso de sempre, né? Compartilhe aqui o link da nossa transmissão, deixa ali o seu recadinho para nós vamos interagir com vocês aqui também no chat. O Vini já está ali, ó, preparado para conversar com aqueles que forem, né? O nosso Vini dos teclados está aqui já preparado para interagir com aqueles que vierem nos dando boa noite ou trazendo alguma temática para nós conversarmos com o nosso convidado. Então, você pode colocar ali, né? Acione o sininho para receber as notificações e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante, né? A partir da inscrição no canal, a gente consegue também entender um pouco aí do engajamento dos nossos alunos, do engajamento das pessoas que não são alunas, mas que são entusiastas do ramo, ou quem sabe pode ser um futuro aluno nosso, né? Então, a gente consegue acompanhar um pouquinho aí da interação de vocês conosco aqui com o nosso curso, com o nosso Imobcast. Então, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. E eu externo aqui meu boa noite também para os nossos amigos fixos aqui do Imobcast, né? Rafael Esponquiado, Marcos Vinícius. Cumprimente aí o pessoal que está nos assistindo. Cumprimento aí, pessoal. Então tá, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar de volta aqui, né? Depois de alguns dias aí, descansado. Acredito que todos aqui tiraram férias, descansamos um pouco. Estamos aí renovados por mais um ano de tutoria, de corretagem e também do nosso Imobcast. Estou muito feliz de estar aqui, né? Principalmente na presença dos meus amigos e colegas, né? Tanto do ramo imobiliário quanto da tutoria do Senac. E também na presença do Isla, né? Um amigo fora da tutoria, fora da corretagem, mas é um cara assim que acredito que para todos nós aqui nos ensinou muito, né? Um dos tutores mais velhos e um dos mais consolidados, né? Ali no Senac. Então a gente tem muito a perguntar, muito a aprender. Volta, vamos voltar. Um dos tutores mais velhos, né, cara? Mais velhos? Dos mais antigos na casa. Mais antigos na casa. Pô, dos tutores... Velho não é cuidado. Um dos tutores mais antigos. Nosso convidado. Nosso convidado. Nós somos dos tutores mais antigos da casa. As boas-vindas por isso. Um prazer aqui. O pessoal já quebrou o protocolo aqui, então vamos. Boa noite, então. Vire, dá uma boa noite, né? Isso aí. Agradecer aí a presença do Israel, né? Foi um dos meus padrinhos quando eu entrei no Senac, então me passou muita experiência, tranquilidade, né? Para poder seguir aí com a docência. Muito obrigado aí, Israel. Pô, pessoal, obrigado aí, fico lisonjeado, um prazer, né, participar desse Imobcast, a terceira edição. Eles conseguiram tirar do papel finalmente, né? A gente vem tentando aí, vamos fazer. Gastão, Guine, o Rafão conseguiram. Já estamos na terceira edição e já estamos cheios de ideias para os próximos, né? Grande prazer e com certeza aprendo muito com vocês também. Essa troca, acho que é o grande diferencial do nosso curso, né? Tutores que estão no mercado, tutores que têm vivência na área e que conseguem dar essa troca para os alunos, né? Acho que esse é o objetivo, a gente trazer um pouquinho da nossa experiência, uma troca, um bate-papo, para os alunos também verem como é que é a prática, né? As curiosidades, os fatos engraçados aí do mercado. Isso aí. E a gente, né, ficou esse tempo sem ter o Imobcast, é bom a gente trazer essa informação para vocês, né? Porque a gente teve período de férias, né? Não só as festas, mas o pessoal tem férias, né? Nós somos docentes do curso, então o pessoal tem o seu período de gozo de férias. Então a gente acabou ali num ajuste de agenda, conseguimos, né, retomar agora em fevereiro, essa que ainda é a primeira temporada. Nós tivemos esse hiato aí do nosso terceiro,
Nós estamos no terceiro. Do nosso segundo episódio Calendário europeu, né? Calendário europeu, isso aí, férias do calendário europeu. Então nós tivemos aí do segundo episódio para esse terceiro aí, tivemos 2 meses praticamente, né? E estamos retomando essa primeira temporada com chave de ouro. O Rafa já fez referência, o Vini também, então o nosso convidado, você já vem acompanhando já desde que a gente anunciou nosso terceiro episódio, o Imobcast com o nosso convidado Israel Freire, né? Que como os guris já falaram, é um tutor que é referência para nós, né? Por ser um tutor que já tem tempo na casa, que já tem tempo de vivência no curso, todos os que entram depois, eu sou um desses que também entrei depois de vocês, enfim, né? Então, do Isa, que é um dos mais antigos, muito depois, sempre foi uma referência, né? Então, é uma pessoa que está sempre disposta. Então, quando a gente começou a pensar no Imobcast, imediatamente, quando a gente pensou nos nomes, o Israel estava ali, né, dos nomes mais cotados, e ele é o terceiro, não porque ele não é o primeiro, enfim, é realmente questão de agenda, né? Sim. E quem foi o primeiro e quem é o segundo não é melhor do que o outro, enfim, a nossa ideia realmente é trazer o máximo de tutores, de pessoas inseridas no curso nessa primeira temporada, para que você, nosso aluno, e você que está aí nos acompanhando, possa conhecer um pouco do curso fora daquele momento da aula, né? Que é o momento online ali, que é aquela questão mais formal, né, de apresentação de conteúdo. Aqui não, aqui é um bate-papo, então a gente quer realmente aí trazer um pouco mais dos nossos tutores para que vocês possam conhecer. Então hoje está aqui o Israel Freire. E nós vamos conversar sobre mercado imobiliário, né? Mas antes disso, Isa, conta para nós aqui, fala um pouquinho da tua rotina, te apresenta melhor para o pessoal, né? Quem tu é, qual a tua formação, né? Como é que é a tua rotina? Tu é um cara casado, questão familiar, como que tu consegue conciliar as tuas atividades, e fala um pouquinho da tua atividade profissional hoje, né? Que tu... Maravilha, show. Então, pessoal, prazer novamente. Sou tutor Israel, né? Sempre inicio, né, os momentos online. Olá, pessoal, tudo bem? Sou tutor Israel. Isso aí. Né? Vamos começar o momento online da UC1. Hoje vamos começar a participar do Imobcast. Então, agradecer novamente. Eu tenho, perdi as contas, acho que eu tenho 36, 37. Deixa eu ver, sou de 86. Então, tenho 36, faço 37 esse ano. Depois de uma certa idade, não parece mais, né? Parece mais. Pô, não é amigo? Deixa eu ir. Sou casado, ainda bem que a minha esposa está atendendo agora, mas depois ela vai ver a gravação. Ela vai dizer que não teve festa. Antes de tu continuar, desculpa te interromper, já te interrompendo. A tua esposa sabe qual é o teu apelido, assim? Já tem a tua... O teu apelido, não, o apelido mais a referência no curso, né? A referência no curso, né? O Isa. Mas o Isa aqui dentro, na interna, nos bastidores, nós tratamos ele como o nosso muso, né? O nosso muso. Então, fecha parênteses e segue falando aí da esposa, que se ela não sabia que tu tinha esse apelido no curso, ela vai assistir a gravação. Nós vamos mandar o link para ela da gravação, né? Mas depois ela tá casada depois disso, porque ela vai dizer que a gente não fez festa de casamento, né? E como é que tô casada se a gente não teve festa de casamento? Vamos fazer. Mas a gente mora junto, então a gente fica casado. Casou. Tem uma filha, fez 8 anos agora, dia 11, a Helena. Minha esposa é a Manu, né? Manuela. Minha filha a Helena tem 8 anos. Minha rotina, então... Formado em quê? Eu sou formado em administração, pela ISPM, Administração com ênfase em Marketing. Tenho uma pós aí na Uniaselv, de Educação Profissional. E sou corretor de imóveis também, como todos os colegas aqui. Me formei em administração em 2009 e tem até a laureazinha, aquela do Cresci, do Rio Grande do Sul, que eles liberam de tempos em tempos, de 10 anos já de profissão, né? Então, foi 2021, fez 10 anos, desde 2011. E atuo, então, no Senac apesar de vocês acharem que eu sou um dos mais antigos, vai fazer 5 anos apenas, e parece que faz mais. Sou apaixonado aí pelo Senac, eu acho que o Senac é uma... Mas tu já era professor antes, né? Já era professor antes. Outra escola. Eu dava aula na Fac Centro, que tinha operação aqui em Porto Alegre, que foi onde eu conheci o Marcelo Bandeira, né? No segundo episódio. No segundo episódio, eu estava lá eu dando aula e ele apareceu para apresentar a imobiliária dele lá. Na época ele trabalhava na área do marketing, na área corretor. Né? E apareceu ele para apresentar e a gente se apaixonou daí, né? Foi amor à primeira vista. E aí até hoje a gente vai, irmãozão, né? Marcelo é um baita irmão. Então até hoje, daí a gente deu aula junto, eu dava uma disciplina, dava outra. Aí a Fac Centro deu uma diminuída nas aulas. O Marcelo e o Edu
e o Fabrício entraram juntos, para quem conhece os tutores, né? E eu, um ano depois, entrei. Então, tem pessoas mais antigos, tem o Silvião, a Cíntia, a Elisa, a Martinha, são mais antigos ainda, né? Acho que o Newton entrou um pouquinho depois de mim. Acho que não esqueci. Pessoal, É uma equipe. É uma equipe, somos 18 Israel, lá. e como é que entrou na tua vida aí a questão da tutoria? Não digo da tutoria, Docência. mas o interesse para o mercado imobiliário. Então, minha família tem uma imobiliária já, tradicional em Porto Alegre, que é a Freire Imóveis, que atua desde 78 no mercado, né? Super consolidado. Meu avô fundou em 78, depois passou para os filhos, um dos filhos da minha mãe, Patrícia, se estiver me vendo, um beijo, mãe. Meu tio Alexandre, minha madrinha Daniela e a minha outra tia Manuela, que são os diretores. E hoje tem eu e minha irmã aí da terceira geração, né, trabalhando lá. Eu sou o gerente de vendas e a minha irmã cuida da parte do jurídico. E aí, então, tipo, eu cresci dentro da imobiliária, né? A imobiliária inicialmente era pequena, né? Então, eu tinha lá para a sala, eu ficava embaixo da mesa da minha madrinha, e ela me dando doce, revistinha para ler, para brincar, então... E tu já inserido já ali, já vendo já inserido. Às vezes ajudar, vai grampear alguma coisa, mandar alguma coisa para tipo um office boy interno, né? Sim. Até eu comecei, estava no segundo ano do ensino médio, eu comecei como boy lá. Mas daí eu chegava em casa, meus amigos estavam todos jogando bola, e aí culminou que eu fui assaltado um dia, não vou mais trabalhar. Aí eu parei de trabalhar, voltei para a escola mesmo, né? Era boy só no turno da tarde, ali, entregava os negócios no fórum, né? Sim. E aí parei, aí fui para a faculdade, tudo. Mas aí eu pensava, e aí às vezes a gente, enquanto jovens, a gente é muito, né, deslumbrado, às vezes, né? Vou fazer a minha, não quero me envolver com a família. Mas uma baita oportunidade, a gente perde porque, quero fazer a minha. Então eu comecei na SPM Júnior, lá da faculdade, que era uma agência de marketing, né? Fazia consultoria, fiquei um tempo lá, depois fui para uma empresa de pesquisas, Focal pesquisas de marketing, fiquei um tempo, e aí eu saí da Focal e fui tentar concurso, tentei concurso, Banco Central, alguns outros concursos, mas não, e fiquei só estudando, e eu ficava em casa lá, e minha mãe chegou aí, cara, vai ficar em casa, e o dia inteiro, tô estudando, mãe. Não, vem trabalhar comigo. Aí eu fui lá para a imobiliária e comecei no setor de locações. Que ano isso, lembra? Isso. Ou quantos anos tu tinha? Tá. 2006, 2007, por aí. Uhum. Comecei no setor de locações, que foi uma baita experiência, né? Que é uma madrinha que cuida mais de locação. Ela é especialista em direito imobiliário, minha tia também. Mas a minha madrinha, Daniela, que me ensinou tudo. Então, tipo, toda a parte jurídica, a parte do cuidado, que a gente tenta passar para os alunos um pouco dessa experiência, né? Eu acho que essa troca é muito, muito boa. Então, tu vê a bagagem, né? Que nós tu sabe que é uma coisa que eu sempre gosto também de dizer para os alunos, né? Às vezes a gente está falando alguma coisa ali e a gente às vezes foge um pouco do ramo específico imobiliário. Sim. Entrar num viés jurídico. E eu sempre gosto de dizer para os alunos, olha, não precisa ser advogado, né? Mas a gente precisa dominar algumas questões que têm a ver com o direito, com o jurídico, para te poder fazer um atendimento legal, né? Então, tu vê que o Isra já teve uma madrinha, né? Sim. Que já trouxe para ele tanto o conhecimento da questão imobiliária, mas também trouxe a questão jurídica, né? Isso é importante. E a gente não precisa ser formado em direito, não tem uma obrigatoriedade para isso, né? A gente tem que tirar o Cresci, e o Cresci, o curso te traz conhecimento também, né? E isso é legal, isso é importante a gente saber. Mas nada impede que ali o corretor, né, digo para os alunos que se formarem, a partir do momento que fecharem contratos ou que outros colegas fecharem, acompanharem, né, pedirem para o setor jurídico, olha, posso olhar, posso acompanhar, querer entender, né, querer acompanhar, entender o que está sendo feito. Meu contrato, eu fechei o contrato, eu sou corretor, quero saber o que está escrito ali, né, eu quero entender as cláusulas, né. Porque nem todo mundo vai ter, quem sabe assim, uma madrinha, um padrinho, alguém que vai te trazer o caminho das pedras e vai te ensinar isso, né? Mas é legal. Vai ter o interesse de querer buscar o conhecimento também. E isso fica para o aluno, né? De saber dessa... E não só o conhecimento de direito, né? Hoje o corretor, ele é muito mais que um corretor, né? Ele é um psicólogo, ele é tudo, né? Tem que se especializar, de repente, numa área, mas tem que ser um pouco generalista também. Com certeza, de mercado, de marketing, que a gente falou faz no outro episódio. Às vezes até eu vou contratar um fotógrafo profissional, tem que saber o que é uma boa foto para cobrar do cara. Né? Exatamente. Tem também, vou mandar o contrato pro jurídico lá fazer, não saber, o cliente vai me perguntar, aí essa cláusula aqui, só um pouquinho, vou perguntar pro jurídico. Exatamente. Até posso não saber, né? Mas
ele me perguntou, uma próxima pessoa que me fizer essa mesma pergunta, eu não posso... Mas eu penso da mesma forma, mas eu acho assim, existem perguntas que mesmo que elas não sejam específicas do ramo imobiliário, eu tenho que saber responder algumas delas. Claro. Né? Poder explicar para o cliente qual é o caminho, por exemplo. Nós abrimos um parênteses aqui na fala do Isra, porque ele deu esse gancho aí. Claro, então, não, assim, bate-papo, poder explicar para o cliente qual é o caminho, desde a assinatura do contrato até a escritura definitiva. Eu tenho que saber explicar isso para ele. Claro. Só um pouquinho, vou ver com o meu jurídico. Não posso. Né? Agora, assim, uma cláusula específica, com termos jurídicos. Bom, daí beleza. Daí eu não preciso nem devo, quem sabe, adentrar nessa seara, porque eu posso trazer para o cliente uma informação equivocada. Né? Claro. Mas a gente tem coisas que a gente tem que buscar. Né? Eu sempre falo também para os alunos, o aluno quer trabalhar com locações. Tchê, tu não tem como trabalhar com locação sem conhecer a lei das locações. Mas a lei é direito, mas tu tem que saber a legislação. Né? Por quê? Porque é isso que rege um contrato, né, de locação. Lei do inclinato. Então a gente tem que... Mil. E é por isso que eu acho que é interessante, mais interessante ainda do nosso ramo, né, porque ele tem essa interdisciplinaridade, né, que é ter o ramo imobiliário, o conhecimento, né, das questões imobiliárias e técnicas, né, que é o que nós fazemos, com a questão jurídica, com a questão de marketing, com a questão de fotografia, de vídeo, né, dominado a questão dos anúncios, porque isso tudo faz parte da nossa carreira depois ali na frente. Sim, são as duas vertentes, né? Tem a vertente tanto da tua formação, tu sair como um corretor autônomo, né, quanto sair vinculado ao imobiliário. Tu saindo vinculado ao imobiliário, é claro que tu tem um respaldo a mais, tu tem o setor jurídico, tu tem. E tu saindo como autônomo, apesar de tu pegar um advogado, contratar ele para fazer um contrato para ti, é interessante, tu vai ter que ter muito mais conhecimento, né? Eu vejo dessa forma, tu vai ter que ter muito mais conhecimento para passar para o teu cliente, né? Porque hoje em dia, né, o cliente tem tudo na internet. Tu vai arrumar, vou dar um exemplo aqui, tu vai arrumar um freezer em casa. Antigamente tu tinha que chamar alguém para arrumar. Hoje em dia, se tu bota na internet, tu vê tudo. Então, a pessoa que vai comprar um Gol, um carro Gol, Volkswagen, tu vai lá, tu sabe tudo. Tu vai no vendedor só para ver o que ele vai te falar, porque tu já sabe tudo. Já sabe tudo, exatamente. É a mesma coisa de uma venda do imóvel. O cara já sabe exatamente. Mas tu tem que saber mais do que o cara. Tu tem que saber mais do que o cliente. O que ele vai fazer? Ele vai te testar. Exato. Mas ele vai trazer a tua experiência, vai Aí, trazer o teu conhecimento específico, o tempo que tu tem de aprendizado, demonstrar para ele que aquela dúvida dele ou aquele entendimento dele talvez não seja exatamente aquilo ali. Aí tu vai... Isso independe do nicho. Não estou dizendo alto padrão ou médio padrão. Qualquer atendimento nicho, envolve isso. Ele vai te testar, ele quer saber por que eu não vou pegar o Rafa ou o Vini? Qual corretor que eu vou? Sendo que, tipo assim, normalmente a pessoa que está procurando imóvel tem 10 corretores atrás. O que vai fazer ela comprar contigo ou contigo? Claro, com atendimento, a gentileza, certo, na hora certa, mas principalmente no conhecimento. Entender também o que o cliente busca. Esse time a gente... No começo o cara vai se perder nesse time, né? De que a afobação de fazer uma venda, de fechar um negócio, né? O cliente não está pronto para uma compra, enfim. Mas isso é questão que o tempo, a prática vai nos trazer. Mas a gente já tem que entrar no mercado já com essa bagagem de conhecimento, pelo menos o conhecimento técnico que tem que ter. Né? Isso é muito importante. Até tem um caso agora numa UC10, uma querida aluna muito dedicada, os trabalhos dela excelente. Eu não vou falar o nome porque, né? Claro. Por questão aí da cidade. Talvez até esteja nos assistindo aí, mas ela trouxe que ela estava louca para começar o estágio e que ela foi numa imobiliária e aí que o gerente disse que PTI não precisa, tu vai pegar na prática, né? Eu mesmo comprei o meu curso, né? Tem vários cursos, cada um com seus pontos fortes, pontos fracos, mas tem alguns que o pessoal vai lá e faz uma prova em Santa Catarina ali. Sim. E tira o diploma. E não é esse o objetivo aqui. E aí quando ela me trouxe, e aí quando ele me falou isso, ela falou assim, me caiu os butiá do bolso, né? Que termo bem nosso, bem gaúcho. Agora acho que ela nem seja, acho não é? Não é daqui, mas, enfim, falou, me caiu os butiá dos bolsos. Eu falei para ele, que bom tu tá com essa visão crítica, né? Porque, de fato, se tu for fazer o curso para fazer atividades, não te aprofundar, não te dedicar nas atividades, não pesquisar, toda a tua bagagem, tu vai pegar tudo na prática. E a gente vai pegar a maioria da bagagem na prática, de fato, né? Só que o curso nos dá uma base boa. O nosso curso, eu acho excelente, conteúdo próprio para o corretor de imóveis. Não é a mesma apostila do curso de administração, do curso de TTI, de logística. Não, é um conteúdo feito para o curso de transações imobiliárias. E a gente fala, né, se a gente for ver lá a pirâmide de aprendizagem, né? Quando é que tu mais aprende? Fazendo. E as nossas atividades trazem
contextos extremamente práticos, né? E tem aquele caso lá da C4. O C4, aí eu vim lá, o Vini começando, eu trouxe para ele, o Vini advogado, a gente discutindo, né? Permuta, dação e pagamento, até hoje tem, né? Os embates dessa questão. Traz isso para um corretor de imóvel e vê se ele sabe resolver isso aí. Muitos não vão saber. E o nosso curso tem uma atividade que vai te dar essa bagagem. Se tu fizer, tu te dedicar, tu vai sair com isso. São atividades extremamente práticas, né? É o dia a dia. Inclusive, até o texto ali, né? O texto é virtual imóvel, você começa com... Então, é muito palpável ali, o entendimento, né? Então, e é o curso mais completo, eu posso falar isso, porque eu fiz curso em outras escolas. E olha, obviamente eu não vou citar o nome, mas muito fracas. A escola do Senac, não é porque eu trabalho no Senac, é a escola, melhor escola com conteúdo e principalmente com professores preparados para ministrar o curso. É uma equipe multidisciplinar. Faz esse link com a prática muito bem feito, né? Não é porque a gente está aqui dentro, ou também é porque nós estamos aqui dentro, né? Porque saber exaltar daquilo que tu vivencia também faz parte da nossa capacidade de entender tudo que a gente vive, enfim. Mas a gente aproxima o aluno de uma prática, né? Quando ele chega lá no estágio, ele já tem muito conhecimento, que quem sabe... Vamos lá, o estágio vai começar lá no módulo 2, né? No módulo B, sim. E é quando o aluno vai começar ali a fazer o C4, que é o C que traz essa explicação importantíssima sobre dação em pagamento, permuta contorna, e aí, eu tenho certeza que quando um aluno desse chega lá no estágio, ele vai estar do lado de colegas que fazem em outros lugares que não fazem, vai ouvir um gerente falando em dação, em permuta, e o cidadão vai pensar, o que é? Quem sabe as pessoas que estão em outros cursos até têm uma ideia, né? Mas o aluno nosso, ele tem uma explicação técnica daquilo ali, né? Específica mesmo, a interpretação daquilo, quando funciona, quando que tu usa. Então, acho que isso aí, o aluno que vai para a prática mesmo, para o dia a dia, ele tem uma bagagem sensacional. Mas, Isra, vamos lá, não quero perder o link, nós estávamos no ano de 2009, quando estavam aí, lá, e aí, Israel, tu vai ficar só nessa vida aí? Eu me formei, tinha 21, 22 anos na faculdade, né? Mas então eu comecei na locação. Aí ajudei a estruturar os processos, né? A gente criou uma capinha lá, onde cada um tinha um responsável, porque a locação, como os alunos já devem, quem já teve aí, principalmente o C4, o C10, tem a diferença, né? Tem uma rotina mais constante. A venda tem um início, meio e fim bem definido, faz o pós-venda e de repente atualiza esse cliente. A locação, ela pode durar anos e anos, né? Então, tem todo um processo muito rigoroso para seguir. Eu ajudei a estruturar esse processo, né? Dentro da empresa. Aí me formei, tá? Administrador, eu estava só como assessor de locação. Aí me ofereceram o cargo da área de marketing e tecnologia da informação. E aí eu cuidei a parte do marketing, era bem no início das redes sociais, então começamos a trabalhar, né? Cadastrar. Não sei se já tinha o Facebook ainda, mas eu consegui garantir todas os barras Freire Imóveis, né? Uhum. Não precisei fazer um Freire Imóveis oficial, então estava por dentro toda a questão da optimização do Google, né? Então a gente criou um blog para gerar conteúdo, e aí o sistema do Google posicionar melhor, a gente chegou a ficar entre os primeiros por um tempo, e aí fui fazer o TTI. Por incentivo do meu tio Alexandre, que é o diretor das vendas lá, que é o trabalho mais direto. E fiz numa instituição que era muito boa, era presencial todos os dias, um ano. Falando bem, é Lafayette, uma excelente instituição, já não tem mais o curso de TTI, né? Enfim, fiz o curso e comecei a atuar como corretor. E aí, só que mesmo indo todo dia, às vezes a prática que vai te fazer, né? Como tem um ditado, né? A dor ensina a gemer. Então, teve erros que eu cometi que inadmissível. Hoje eu vejo que inadmissível, né? Para quem frequentou uma instituição, ia todo dia. Mas, por exemplo, minha primeira venda era via financiamento. E eu liguei para o tabelionato para perguntar, como é que eu quero assinar a escritura? E como é que é? Qual é o valor? Como é que foi? Eu expliquei, era financiamento. Eu disse, não, se tem financiamento, não precisa de escritura. Então, esse foi um aprendizado, nunca mais. Errei para o tabelião. Sim. Só que aí, olha, eu vendi um imóvel para um presidente de uma empresa que contribuía lá, né, para ter o FGTS e tudo mais, e era 400 e poucos mil, tudo com o FGTS. E aí, não tem financiamento envolvido. Era um contrato daí de aquisição direta. Mas eu assinei no banco. Não precisa assinar a escritura. Fui direto para o registro impugnou.
precisa de escritura, porque é só liberação do FGTS, não tem financiamento. Sim. Só o que tem valor de escritura é o contrato de financiamento. E aí, só que aí o que aconteceu? A vendedora já tinha ido para São Paulo, tá? Aí eu, pega aqui da minha comissão, pega a passagem, desconta aí para resolver. Mas é um aprendizado e a gente pode trazer isso para o aluno. Isso que é o mais legal, né? Então, sempre que eu trago a parte da UC4, que a gente fala no processo de venda, a gente chega nessas UCs mais técnicas aí do processo, eu trago esse exemplo, né? Porque isso é o que eu tive que posso possibilitar que eles não tenham. Então, acho que essa vivência é muito boa, né? E que legal que assim, tu estava inserido numa empresa familiar, né? Sim. E tu teve a noção de, tipo, daqui a pouquinho o cara pode ser, vou deixar tô em casa aqui mesmo, né? Ô tio, vai lá tu e resolve que agora eu, né? Claro. Mas que legal, assim, tu assumiu aquilo ali, tu tirou da tua comissão, né? Tu conseguiu trazer uma solução e tu mesmo deu. Acho que é isso, o corretor tem que passar segurança pro cliente, né? Cliente, claro. Senão, por que a gente vai estar nos pagando por quê? Claro, só para mostrar o imóvel? Claro. Né? Vira um apresentador de imóvel, né? Então, e que às vezes é fácil. E que às vezes essa é a interpretação que muitas pessoas têm, né? Tem do corretor de imóveis. Por isso que muitas pessoas também não valorizam a profissão, né? Tem um estigma negativo, sabe? Por quê? Porque acha que o cara é o cidadão que vai lá, pega a chavezinha lá na imobiliária e vai levar o cara só para mostrar o imóvel, falar, aqui tá a sala, o living. E não é isso, né? Não é isso. Mas depende de quem? Depende do corretor construir, né? Desconstruir essa imagem e construir Eu acho que o Senac se insere muito bem nisso, porque a gente possibilita que o corretor se qualifique. Né? Se qualifique. E aí, acho que a gente falando isso para os alunos e reforçando isso de forma maçante, né? Até às vezes chata, para eles fazer diferença. Então, eu acho que eles têm tudo para fazer diferença ao ingressar no mercado, né? E aí, até voltando, por exemplo, dessa aluna, ela falou, ia começar na quinta, mas acho que nem vou mais. Daí eu respondi, que legal, que tu tem essa visão crítica já, né? E que tu vai ser diferenciado no mercado, se tu buscar realmente essa bagagem, tu encarar ela a sério, né? E, de fato, o C10 ela apresentou trabalhos excelentes, né? Tu vê quando o aluno se dedica, né? Ou quando o aluno faz, às vezes, só pela aprovação, né? Só para ter o certificado. Só para ter o certificado. Porque eu gosto muito também quando o aluno ele quebra essa expectativa, ele vai além das expectativas, né? Porque assim, para você que não sabe, quem sabe você não é nosso aluno, né? Tá aí, quem sabe pensando em fazer, quando a gente fala aqui em UC, né, são as unidades curriculares, são as disciplinas do curso, né? Então, o C1, o C2 é a disciplina 1, cada uma dessas disciplinas elas tem uma temática, né? Tem um nome, o título da disciplina. A gente aqui trabalha e trata como o C1, o C2, enfim. Então, as UCs são as disciplinas do curso, né? Então, assim, é muito interessante essa nossa construção de curso, né? No sentido de que tudo aquilo que a gente vê da UC1 até a última UC, a gente consegue ver isso vindo linkado, né? As temáticas são linkadas, o aluno vem crescendo em conhecimento para que ele possa chegar lá no final e ele ter todas todo aprendizado, né, que é necessário para essa... Mas isso também tem mérito da estrutura do nosso curso, né? Porque tem é a grade curricular. Ela tem todo um desenvolvimento para o aluno, desde a UC1, conseguir lá na UC11, né, na 12, no PI3, identificar todo o processo, né, de aprendizado e de integralização dos conteúdos. Né? Isso, eu estava falando das expectativas, né? É tão legal quando tu recebe uma atividade que tu vê que o aluno ele trouxe os indicadores, que é aquilo que a UC exige, mas ele te traz, que é o básico, beleza, tu faz aquela entrega até aprovado. Ótimo, tá certo, é o que o curso exige. Mas tem esses alunos, como essa aluna que tu trazia aí, que a gente não sei o nome. Eu até acho que ela se manifestou aqui, mas eu não vou trazer o nome dela, porque eu acho que ela disse aqui, sou de Canoas, tia. Não sei se é ela que está falando aqui, né? Enfim. Entendi eu aqui na leitura do chat que pudesse ser ela. Mas a gente vê essas entregas que vão além, né? É uma entrega diferenciada, é o aluno que traz um conhecimento, um conteúdo melhor na resposta. Então, assim, tem atividades que a gente só pede uma resposta e o aluno não precisa nem juntar foto de um imóvel, né? Sim. Se ele trouxer ali a descrição, mas aí tem um aluno que tu vê que ele vai lá, ele traz uma imagem, ele traz um negócio.
que é uma coisa simples, mas a gente vê o engajamento do aluno, né? Diferenciado. Que ele está de fato pensando o seguinte, cara, eu estou aqui construindo conhecimento, estou adquirindo conhecimento, né? Se agora eu Dando faço... valor para o dinheiro gasto. Também, né? Isso é E assim, fundamental, se né? agora eu não consigo agora fazer um trabalho bem feito, será que vai conseguir Sim. fazer depois? E aqui fica um aviso, uma dica, né, para você, nosso aluno, né? Utilize o curso para isso, né? Para se exigir. Porque nós vamos aprovar o aluno que faz a entrega dentro dos indicadores, né? Mas o aluno que faz a entrega dentro dos indicadores e traz um plus, esse plus ele não é para mim, é para ele, né? É para ele, para a qualificação ele, dele. Ele tem que aproveitar agora, né? Que ele está na parte acadêmica ali, desfrutar do conhecimento dos colegas aí que tem o conhecimento, né? Sim. Tem o tutor, né, para poder ali trazer alguma informação a mais. Eu gosto também sempre de dizer nos momentos online que eu não estou ali para ensinar o aluno, né? Porque eu sou um facilitador e eu tenho muito a aprender, porque às vezes as experiências que o aluno traz ali são coisas de vivências, porque o nosso curso é um curso nacional, né? Então tem vivências que eu tenho aqui de realidades. A própria questão da UC4, quando a gente fala de dação e tal, bom, são realidades que mudam de estado para estado. Então, muitas vezes, um aluno vem ali, traz um conhecimento, ele já está ali inserido no estágio, ele traz olha, aqui é assim, assado, tal. Então, eu já sei, aprendi com ele agora que, quem sabe, lá no estado, né, de São Paulo, não é assim, né, é diferente. Então, a gente não está ali só para ensinar, não é esse, nós estamos ali também para aprender, a gente também se qualifica, né? E essas entregas dos alunos que vão a mais, eu acho sensacional, de ler e olhar e dizer, esse cidadão até aqui... Até mesmo porque muitos dos nossos alunos, daqui a pouco, já têm um curso superior, já têm uma profissão, estão fazendo agora o técnico como uma segunda opção ou realizando um sonho, né? Eu fui fazer um outro curso, porque daqui a pouco os pais, enfim, disseram, não, eu quero que tu te forme em tal curso. E daí agora o cara já está estabilizado, mas eu tenho vontade, eu acho legal, eu gosto da temática, eu vou fazer o curso. E eles, nos momentos online, nas atividades, eles acabam interagindo com a gente, demonstrando a experiência deles de acordo com a profissão, e que ali a gente também está aprendendo com eles. E sabe o que eu acho também legal, Vini? Assim, tu trouxe um dos modelos de alunos que nós temos, né? Que é esse aluno que está aí tentando uma outra profissão, né? Já tem lá sua profissão de formação, quem sabe? Já chegou num momento da vida que agora agora eu quero tentar outras coisas, se desafiar. Beleza. Mas nós temos também no curso uma outra realidade, que o curso também atende, né? Que não é a pessoa que tem uma formação superior, né? A pessoa que realmente ela quer a corretagem já como a sua primeira e única profissão, né? É, quem sabe, o curso que a pessoa tem condições de pagar, e o curso atende muito bem isso, né? O nosso curso consegue atender, e não interessa qual é a profissão que você tenha hoje, mas o curso vai te qualificar para ser um corretor de imóveis, para você atuar com conhecimento, com bagagem. E vamos lá, apresentar um currículo do Senac, né, um diploma do Senac, um certificado do Senac, isso aí agrega um valor para ti, né? Mesmo que tu tenha sido o aluno que só fez a entrega cumprindo com o indicador, aquele indicadorzinho simples ali que está na atividade. Você vai agregar um valor para a tua formação, né, como corretor de imóveis. Isra, então nós falávamos aqui, né, dessa tua... E me diz uma coisa, tu atuou daí como corretor de vendas também, assim, tu falou que fez tua primeira venda, foi um financiamento, né? Isso. Aí, então, eu deixei de ser o gerente de marketing da área de TI ali e comecei a ser corretor. Aí fiquei corretor um tempo, e aí, infelizmente, acabou falecendo o gerente da equipe na época, e eu cheguei para o meu time e falei, né, claro, talvez o privilégio de ser da família, mas, né, tem também a qualificação. Cheguei, olha, eu quero ser o gerente. Eu já estava formado na administração também, eu acho que eu tenho condições de crescer e aprender também. E aí, fiquei como gerente, aí montei a equipe, porque a Freire é uma empresa familiar e ela é muito forte em administração de condomínios e locações. Dá para citar aí que está entre as 5 principais da cidade, né? Administração de condomínios e locações. Porém, em venda sempre foi... tem um cliente de locação que quer vender, a gente vende. Tem um cliente de condomínio que quer vender, a gente vende. E aí foi a primeira vez que tinha o gerente, mas era 2, 3 corretores. E aí eu assumi a equipe, cheguei a montar uma equipe de 12 corretores, mas também aí, às vezes, aquela parte do deslumbramento, né? Em 2015, fiquei até 2015 daí como gerente.
E aí, às vezes tem, né? Empresa familiar tem as partes complicadas, cada um com uma ideia, aí obedece quem pode e obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso, eu troquei. Obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu queria me mandar, eu que mando, não sei o quê, e aí tá, vamos encerrar a parceria por aqui. E aí eu fiquei um tempo na empresa do meu pai, de distribuidora de informática, e montamos uma divisão de locação de impressoras e atuava esporadicamente como corretor autônomo. E aí não estava no Senac ainda. Tá, mas aí tu meio que te desligou da empresa. Saí da empresa. Não estava no Senac, mas já dava aula na Fac Centro. Né? Aí passou um tempo, uns 2, 3 anos, o Marcelo, cara, abriu uma vaga no Senac. Não, acho que tem tudo para dar certo, se inscreve lá. Então, sou eternamente grato ao Marcelo aí. Aí me inscrevi, deu certo. Veio a pandemia, aí tava de home office, tranquilo. Só que aí a Freire precisou da parte do TI ali. Como é que a gente vai fazer para o pessoal trabalhar de casa no home office? E aí me chamaram, e vamos estruturar. Daí ajudei a formatar isso. Aí passou um tempo, a Freire também ela é associada à Rede Gaúcha de Imóveis, e a gente queria trabalhar mais, e aí o corretor que estava como gerente na época, pega aqui, o que for imóvel da rede, tu mostra. Aí eu falei, mostrei, uma vez eu mostrei, acho que 10 imóveis na semana para um cliente, aí fechamos o negócio, mostrei mais um, fechei negócio, cara, voltou a brilhar o olhinho de ter a comissão todo mês ali, não sei aquele negócio esporádico, né? E aí me chamaram, tá? Tu quer voltar, então? Voltei. A gente tinha a secretária e eu, e hoje a gente já está com eu, a secretária e mais 9 corretores. A gente está montando a equipe. Claro, tem muito processo ali que digamos, tem os paradigmas, né? Essa cultura mais de administradora. Como é que a gente muda também os desafios, né? A gente trabalha muito com avulsos. Como a gente pode fazer para trabalhar melhor com lançamentos? Como também mudar o padrão. Eu quero trabalhar mais com médio e alto padrão. E eu estou trabalhando muito, de repente, com baixo e médio, né? Como é que... uns desafios que a gente tem a gente tem que testar. Testa tentativa e erro, né? Que legal isso, porque a gente tem... a empresa que quer ser pujante sempre, né? Claro. Tá sempre inserida naquilo que é o... né? Vamos lá, daqui a pouquinho o médio padrão foi um padrão que teve muito mercado, daqui a pouquinho o mercado dele, e se tu também não estava já preparado para te entender que o mercado agora foi para o alto padrão, ou que tem mais VGV, né? Sim. Tu ter essa noção de que a tua empresa tem que estar sempre adaptada para fazer esses atendimentos, né? Claro que tu pode montar uma empresa, uma imobiliária, ou ser um corretor que tu quer trabalhar num nicho, apenas aquele nicho, né? Mas daqui a pouquinho essas oscilações que o mercado tem, daqui a pouquinho, numa época de baixa, se tu não tem um outro nicho para trabalhar, tu daqui a pouco, né? É legal essa visão assim que vocês têm, né? Né? E a gente fala disso no curso também, na hora que a gente fala para o aluno que ele faz ali o C de planejamento da carreira, né? De pensar o que ele quer atender, qual é o perfil, que tipo de cliente, já é pensando nisso também, né? Que o aluno tem essa visão de que o mercado tu tem que estar preparado para N atividades, N tipo de atendimento. Né? E aí tu foi para lá com essa visão de Sim, aí montamos a equipe, eu trouxe alguns colegas para trabalhar comigo, né? Tem uns corretores bons lá, né? Tem uns corretores bons lá, né? Tentei alguns outros, mas não... Para quem não sabe, o Vinícius, o Marcos Vinícius, né? O homem que não tem rede social, profissional, né? Tem rede social, não tem rede social profissional. É o homem dos teclados que está aqui, interagindo com vocês. As respostas que vocês estão recebendo aqui no nosso chat, é o nosso querido Vini aí que está interagindo aí com vocês. O Vini trabalha lá na Freire, né, junto com o Israel. Então, tem esse privilégio de ser colegas tanto no Senac quanto lá, né? Eu tive o privilégio de trabalhar na mesma imobiliária também que o Rafão. Hoje nós estamos em imobiliárias diferentes. Mas é legal isso, né? Olha só, que legal. Então, o Marcelo te conheceu num outro contexto, né? E aí teve a oportunidade no Senac, te convidou, né? Não sei, o Rafa trabalhava numa outra área dentro do Senac, né? Comercial, aí teve uma oportunidade no TTI, tá aí como corretor atuante, como docente. O Vini também veio do direito, veio também dentro do Senac de uma outra área. Secretaria, fomos colegas, eu e o Vini, numa outra empresa, né? Estudamos, temos pós-graduação junto também. E aí o Vini estava no Senac, o Vini virou tutor, e aí me apresentou essa oportunidade, e hoje também estou aqui. Então, a gente consegue ver
É por isso que o time é forte, né? Uma liga, né? É por isso que o nosso time é forte, é por isso que a gente consegue falar a mesma língua nas UCs, nos nossos momentos online, porque a gente tem essa conexão, né? Eu acho que o principal também é a vontade de auxiliar o aluno. De auxiliar o aluno. Trazer, eu quero que Os alunos não sabem das brigas que tem no WhatsApp, ali no grupo, ali, para sempre trazer o melhor para eles, né? Discussões de UCs, de atividade, a gente bota exemplo. O aluno, né, sem questão de nomes, né? O aluno X trouxe essa questão, o que vocês acham? A gente discute, todo mundo, pessoal do ramo do direito, pessoal de outras áreas. Então, essa questão da equipe multidisciplinar, eu acho isso fantástico. Sempre tem muitas ideias, sempre agregando e sempre em prol do aluno. E como a gente aprende também com os outros, né? Claro. E a última técnica que eu falo, e o próximo é o Claudião, né? É o Cláudio. É o Claudião. É fantástico, né? Ele estava conversando lá sobre oferta ativa, daí tu vai ligar, daí tu vende mas pelo custo de quantos nãos? E o Claudião trouxe uma sacada que eu levo hoje e passo para meus corretores também, né? Até desculpa o spoiler ali, Claudião, não sei se você vai falar essa na próxima, mas essa é... Pensa noutra aí, Claudio. Pensa numa outra... Tu tem mais. Tu tem mais. E nós vamos ter que se preparar para... aí, né? Que a gente tem que contratar o corretor para ouvir não, e não para vender. Claro. Se a gente contrata, Gastão, vou te contratar aqui para vender. Tu vai ligar, não vai vender, tu vai te frustrar. Agora, tu ouve não, tu ouviu não, eu fui contratado para ouvir não. Quando vem a venda, tu supera a expectativa. E aí é isso, a gente tem que ser resiliente, porque se a gente for pegar o funil de vendas lá, a gente vai ter, sei lá, 30, 40 leads para conseguir 20 atendimentos, porque temos clientes que respondem. Claro. Desses 20, tu vai conseguir agendar 7 visitas para gerar 2 ou 3 propostas para fechar o negócio. Se fechar. Né? Uma média de 40 bem a grosso modo. 40 leads para fechar uma. Se tu ficar... Quanto? Tu vai levar 39 não e um sim. Se tu te frustra, aí tu não consegue. A nossa vida como corretor tem muito disso, né? Dessa questão de quantas vezes, né? Tu tá com o cliente ali na hora de fechar, seja por uma cláusula, seja qualquer coisa, acabou, né? Então, acho que uma das principais características de um bom corretor é a resiliência, né? E também a questão de se adaptar, né? Se adaptar, eu não digo nem a questão do não, né? Mas se adaptar a cada cliente, né? Porque, por vezes, eu vou contar uma história aqui de um cliente, tomara que ele não esteja aqui, né? Mas sempre super, né? Sempre muito educado com o cliente, um atendimento super, né? Padrão e, obviamente, personalizado, né? Que eu costumo fazer muito isso com meus clientes. E ele completamente mandou alguns áudios ali, completamente mal educado, assim, mas em nenhum momento eu retribuí, né? Que por vezes, dependendo, né? Acho que a gente tem que sempre manter a postura, né, completamente indelicado, assim, nos áudios, né? E por uma outra questão, por questões, inclusive, era um agenciamento, né? E para a gente trazer um agenciamento para a imobiliária, a gente precisa de documentos básicos, são documentos públicos, ou seja, todo mundo tem acesso, né? Mas vai da pessoa que quer vender fornecer essa documentação. E era uma documentação simples, era a matrícula do imóvel, uma foto, né, a matrícula da vaga de garagem, que eu pedi para ele um boleto de condomínio. Documentação simples. E ele, por que tu quer fazer essa documentação? Ele começou naquela história, etc. Quebrou os pratos, né, me xingou, e eu poderia, obviamente, retribuir, né, um xingamento, algo assim, mas essa questão de se adaptar a cada cliente, né? Cada cliente tem um jeito de ser tratado. Tem cliente que tem que levar ele na mão, tem cliente que ele não é aberto, então tem toda essa questão que o corretor ele tem que se adaptar, né? A forma do perfil, né? São muitos perfis que tu atende. Né? E dentro do perfil dessa questão de resiliência, até tem aquela palavra que fica de coach, ou mindset, né? Mindset. Mas tu pode encarar o não e te frustrar, ou tu pode pensar, quanto mais não eu tenho, mais perto do sim eu tô. E aí a gente tem no mercado, isso que tu falou, o corretor está com 10, um cliente está com 10 corretores no mercado, né? E está em várias imobiliárias. E aí tem muito cliente especulando. E aí ele faz proposta em 4, 5 imóveis, tu gera toda uma expectativa no proprietário, tu gera uma expectativa no corretor, vai ter comissão, às vezes tô esgoelado aqui, preciso da comissão. E aí o cara, achei uma outra oportunidade, não quero mais. Ele escolhe a melhor para ele, mas ele está especulando. Então não é uma proposta quente, por mais que formalize, né? Formalizou, tem GPF, tem tudo, desistir aí. Assinatura, tá pronto o contrato, só tá esperando ele assinar. Desvio não tem como cobrar do cara. Tem isso, mas isso acontece. Então, às vezes também cabe a gente se posicionar, né? De repente, de forma educada, mas também para, olha, a gente não está brincando de trabalhar. Numa próxima, quem sabe, faz proposta, tiver uma certeza, né? E acho que tem a questão também do respeito, mas tem a questão do corretor se impor, né? Tu tá trabalhando, né? Tu tá ali prestando um serviço, né? Então, que nem outra questão que eu acho que eu trago
que é muito importante a questão da visita, né? Não, que horas tu quer visitar, ali fica toda aquela questão, estipula um horário, né? Eu, pelo menos, para mim é assim, eu estipulo o horário, 14 horas. Aí ele vai me dizer, não, sim, mas quem estimula, quem dá o primeiro horário sempre sou eu. Eu não deixo ele devagar, porque ele, às 14, não, Rafael, não posso, que horas tu pode? Às 15, tá, fechou. Sabe, tudo assim, porque se tu deixar aberto, a maioria dos clientes, assim, não... Até quando a gente falava ali da questão, né, da nossa profissão muitas vezes ser desvalorizada, né? Também tem um pouco disso, né? Se Claro. o corretor, ele tem que ter... existe um limite do respeito, né? Então, é óbvio que se o cliente for desrespeitoso comigo, eu não vou devolver na mesma moeda, né? Mas eu vou me posicionar, né? Olha, então assim, eu mandei para o senhor algumas opções aí, o senhor não me deu uma resposta. Porque também tem isso, né? Você está falando já do cara que daqui a pouquinho já estava buscando um agenciamento. Sim. Mas vamos lá, teu cliente, às vezes ele entra num plantão, ou seja, ele entrou, ele buscou, não é tu que chamou ele, e aí tu presta as informações para ele, e aí ele não te responde nunca mais, né? E aí tu vai de novo, tal. Daqui a pouquinho posicionar esse cliente, olha, né, estou lhe atendendo, quero lhe atender, vamos continuar, não vamos continuar, posso dar sequência aqui, senão a gente já para por aqui, né? Isso é importante também, porque a gente se posiciona e mostra para o cliente, olha, eu estou falando com um cara que é profissional, né? Cara, isso às vezes funciona muito bem, e o cliente pode, pô, o que eu estou fazendo? O cara está querendo... E aí o cliente pode, né, virar a chave e voltar com tudo, ele pode realmente entender que, né, que tu foi, de repente, mais ríspido, mas a valorização da nossa profissão, ela também passa por isso, por né? Poxa, eu estou aqui trabalhando, eu estou num plantão, às vezes o meu plantão dura lá 6 horas, eu vou ficar 6 horas ali, não sabe, no domingo, aguardando para, né, aí vem aquela lead, né, às vezes não é nem uma lead qualificada, mas o cliente, ele tem que entender que ali do outro lado tem um profissional, né, que vive disso, a gente vive disso, né? Eu dou um exemplo dessa questão aí desse estigma da profissão que tu comentou, né? Tem o filme aquele do Leonardo DiCaprio, O Lobo de Wall Street, que muitas imobiliárias acabam, isso é uma referência de treinamento. E o cara hoje, ele vende cursos por 4 dígitos, né? Palestras de 4 dígitos. O cara é estelionatário, o cara tinha que estar preso, né? Então, e aí hoje ele vende livro de, agora a minha técnica que eu vou te passar, eu vou deixar de considerar a parte muito agressiva da técnica. Mas ele não disse que ele vendeu o terreno na Bela Vista, de 4 dormitórios, com 3 vagas, por 100 mil reais, e que tinha várias pessoas comprando o mesmo papel. Exemplo, né? O Jordan Belfort, que é americano, então dá para falar, ele não vai nos ver. Mas, então, é esse tipo de corretor que eu quero ser, o corretor que vale tudo pela venda, né? E aí tem um exemplo que eu lembro do Feirão da Caixa, que a gente participou, uma época a gente era correspondente da Caixa, e a gente participou do feirão, e nos deram um stand de 9 metros quadrados, 3x3. E tem um contrato de comodato, que a Caixa te libera o espaço, e só que tem algumas regras. Uma das regras é tu imobiliar, e tu só pode atender na frente do teu stand. E aí tinha, claro, imobiliárias muito maiores, com 500, 400, 600 corretores, e eles tinham, essas outras imobiliárias, stand de 27 metros quadrados. Eu consigo botar 12 corretores num stand de 9? Não consigo. Então, eu fiz escala. Vem 3 de manhã, 4 de tarde, 3 de noite, 4 de noite, enfim. Fiz uma escala. Ok, beleza. E essas outras imobiliárias tinham 500? Elas fizeram escala, mas tinha muito mais corretor que capacidade. Então, eles estavam abordando na frente do meu stand, eles estavam pegando o cliente pelo pescoço lá na cancela lá do estacionamento. Pegando, mas aí vale tudo pela venda, né? É essa questão que a gente tem que se perguntar, porque tu vai vender agora, e acontece muito, o pessoal vende, aí depois vendeu o imóvel lançamento lá, né? E aí, na hora de revender esse imóvel, ele não procura o mesmo corretor, ele procura outro corretor. Muitas vezes, né? Por quê? Porque tudo é bom investimento, a hora de comprar é agora. Tu oferece o imóvel lá na tabela, sei lá, 2 anos de lançamento, é a melhor hora de entrar. Fluxo. E aí vale tudo pela venda? Que tipo de corretor que a gente vai ser e que tipo de corretor a gente vai formar? Né? Então, acho que isso é um detalhe importante para nós e como a gente se sente responsável por essa mudança. Porque também. Como tu dizia, né, Isa, às vezes tu tem um cliente e esse cliente está sendo atendido por ti, por mim, pelo Rafão, pelo Vini, né? E o produto que ele está procurando é um produto que está no mercado. Ou seja, tu pode oferecer, eu posso oferecer. Nós podemos oferecer os mesmos produtos. Se não é uma exclusividade, hoje até exclusividade, né? Até o Claudião vai conversar com a gente um pouco sobre isso também, porque ele trata até com outro nome a questão da exclusividade, enfim. Mas se não é uma exclusividade, né? Que tu não queira fazer parceria, que eu quero vender sozinho, enfim.
o produto está aí, né? Então, com quem que ele vai comprar? Se ele realmente está no momento de compra. Pode ser o cara esteja só nessa de especulação, né? Tá especulando no mercado. Não, o cara está no momento de compra. Mas com quem que ele vai comprar? Primeiro, é com o cara que tem a abordagem, que eu não acho que a abordagem agressiva seja legal. Agressiva que eu digo não é nem a agressiva é a agressividade daquela, vamos tentar ganhar o cara na empolgação, né, na emoção. Sim. Não é essa, né? É aquela que, para mim, o melhor atendimento é aquele que consegue entender o que o cliente quer e consegue entender o time do cliente. Estou aqui para lhe atender, nós vamos olhar 30 imóveis, não é querer empurrar para o cara na segunda visita aquela opção. Olha, se tiver que eu visitar 30 imóveis com o senhor, eu vou visitar os 30 imóveis e nós vamos com calma ali, vamos achar. Então, é assim que a gente vai construindo, né? E é esse o corretor que a gente quer ser. Né? Eu quero ser esse corretor, o corretor que entende o cliente e que consegue fidelizar. É claro que tu pode fazer tudo isso, né? Tu pode trazer toda essa dedicação, atender o cara meio... Eu já estava deitado, vendo televisão com a minha esposa e clientes me chamarem 11h30 da noite. Né? Cliente que tu tá atendendo, né? Achei esse daqui, dá uma olhadinha aí, manda o link até de uma outra empresa, enfim, né? Para te olhar se tu consegue levar ele para visitar aquele imóvel. Eu tenho a opção de nem vou olhar isso agora, olhar amanhã, né? Posso responder para ele aquela resposta, bom, amanhã a gente conversa, tá? Ou eu posso, se eu acho que naquele momento eu faço isso, cara, se eu estou ali acordado, se eu estou vendo, eu recebi a mensagem do meu cliente, eu respondo para ele na hora. Vou olhar aqui, deixa eu dar uma olhadinha para o senhor. Mas um cliente... Eu faço isso. Confiando em ti, né? Eu posso fazer tudo isso e não dar certo, né? Ou isso pode ser um diferencial. Porque ele pode ter mandado aquele link para mim e já ter visitado imóvel, isso é pior às vezes. Pode ter mandado também para o Rafão. Aí o Rafão é o cara que vai dizer para o cara assim, se for amanhã eu mando para o senhor. Sim. E eu mandei na hora. Porque eu tô ali vendo televisão, cara. O que eu tô fazendo? Vou responder pro cara. Porque a gente hoje tem tudo na mão, né? Hoje nós conversávamos sobre isso, aí eu vi, né? A questão de ter um celular, aquela coisa toda, né? Hoje tu tem tudo na mão, né? Tu entra aqui no sistema, tu consegue atender o cliente, mandar o link, mandar a foto, a descrição do imóvel. Então, assim... Paga e acende luz da casa. Tu faz tudo. Então, assim, dá para fazer? Dá. Eu faço. Claro, se o cara me pega no momento que eu não posso, eu não vou, mas... Sim. Então, esses diferenciais que a gente vai montando também o nosso perfil de atendimento, né? Que pode servir, tá? Para tu fazer uma venda, depois ser uma referência para aquele cliente, fala lá com o fulano que ele vai te atender legal, vai te atender bem, né? Que é isso que a gente quer, né? A gente busca essa questão da fidelização. Eu penso assim, né? Buscar sempre a fidelização do cliente. Né? Isso é o mais importante, né? Que é essa questão de, a partir do momento que ele começa a te mandar link de outra imobiliária, fidelizou, né? Não tem... ele pode fazer isso com mais de um. Claro. Eu acho que ele pode fazer isso e faz com mais de um. Ele vai decidir por qual deles, de que forma. Por aquele que for, quem sabe, não é nem o mais ágil, vamos dizer assim, né? O cara que responde, quem sabe, com uma agilidade maior, mais segurança, né? E que, digo de novo, que não é o cara agressivo, que já manda... Existe um limite muito tênue para isso, né? Tu não pode ser nem passivo demais, se o cara vai lá com o Israel, que foi mais agressivo, ele também não pode ser o cara, aquele que tu quer, né? Enfiar água lá abaixo. Enfiar água lá abaixo. O entendimento, venda forçada, né? Acho que o entendimento do perfil do cliente é importantíssimo, né? E tu ganhar confiança, depois disso é questão de indicação, né? Se ele comprar de ti, confiando em ti, confiando no produto, porque obviamente ele não vai confiar só em ti, ele vai confiar no produto, né? Dependendo do caso, né? Ele vai saber que aquilo é bom para ele, né? Na maioria das vezes. Então, obviamente, questão de construtoras, etc. Mas essa questão dele confiar em ti, isso vai te dar, provavelmente, indicação, que no nosso meio, no meu ponto de vista, acredito que de vocês não seja diferente, é a melhor coisa que tem, né? Tá precisando do corretor, fala com o Rafa, fala com o Vini, fala com o Israel, vai lá na Freire, sabe? É de confiança. Então, cara, isso não tem, né? Indicação é independente do ramo, né? Aqui veio uma pergunta. Eu ia perguntar. Tem duas perguntas aqui. Todas são muito boas, né? Mas tem uma aqui que nós estamos falando, pessoal. Manda bala. Nós falávamos aqui do C4, e eu me lembro quando eu virei tutor aqui no Senac, conversava com o Vini, né, que é um dos meus dindos, foi meu dindo aqui dentro do Senac, né? O que é o dindo, para você que não sabe? Quando você vira um tutor, quando você entra como docente do curso, um outro tutor com mais tempo, né, te pega pela mão ali e vai te ensinando, te mostrando o sistema, como funciona. E o meu dindo aqui foi o Vini. E o Vini, a gente já se conhece há algum tempo, nós sempre conversávamos muito sobre questão imobiliária, né, Vini? Sim. De questão de documentação, né? Enfim, alienação fiduciária, a gente sempre... Até fazer um gancho aqui, quando o Israel me questionou ali a questão da ação permuta,
Eu disse, não, vamos ver e tal. E tu foi uma pessoa que eu liguei. Disse, Rafinha, vamos discutir aqui um pouquinho. O que a gente, né? Qual é o nosso entendimento aí. Isso aí. E daí, enfim. E aí o Vini me falava disso. Cara, eu não conhecia o Isra ainda direito, né? Sabia, enfim. Tem um dos tutores lá que a gente conversa bastante sobre isso, né? Tu me falar, que era o Isra. E Isra, nós temos uma pergunta sobre isso aqui. Eu acho que tu é o cara, eu já vi tu falando disso, porque eu, como tutor, já assisti Momento Online do Isra, porque a gente, quando vira tutor, a gente quer entender um pouco como que é essa sistemática do Momento Online, né? Cara, é o que a gente falava. É o muso, né? Não é a nossa referência aqui. E a pergunta que tem aqui, eu já vi tu falando sobre isso no teu Momento Online, então, né? Nós vamos conversar sobre isso também. Dúvida do Paulo. Paulo, eu não vou ousar tentar aqui dizer o teu sobrenome, porque é bem difícil, assim. Tem mais consoante do que vogal. Mas vamos lá, Paulo. Tem uma dúvida no caso de permuta ou dação. O percentual de corretagem incide sobre ambos os imóveis? Em tese era para incidir, né? Mas raramente se consegue. Isso aí. A gente vendeu um lançamento que entrou da ação e aí, por surpresa, porque eles não nos avisaram, pagaram a comissão somente sobre o valor pago. Quando vendeu outro imóvel, vão pagar, era 4% negociado nesse caso. Então, era um imóvel, sei lá, de 500 mil, 200 mil imóveis. Pagaram 4% sobre os 300 e ficou 4% pendurado quando vendeu outro. Em tese, pelo que fala o Cresci ali, era para cobrar dos dois, né? Porque se ele fosse vender esse imóvel, ele teria que pagar a comissão. A lógica é essa, né? O cidadão que bota o imóvel como dação, ele está fazendo um negócio que ele iria vender e teria que remunerar o corretor da venda dos honorários. Porém, na prática, se a gente exige, às vezes tu inviabiliza o negócio. Então, é bom senso ali, né? Eu gosto de um C4 também, né? E essa pergunta sempre surge lá, né? Tá, mas e aí, tem o quê? A nossa atividade ali, ela fala de uma dação, né? De um imóvel, enfim. E aí os alunos perguntam, mas vai ter comissão dos dois, né? Do imóvel que está sendo comprado, do que está sendo dado como parte do pagamento. E o que eu gosto sempre de dizer para os alunos é olha, a gente não inviabiliza um negócio por causa da comissão. É que tem outro também, se for uma permuta pura, né, um pelo outro, aí cada um paga 3%. Isso aí. E não tem dinheiro envolvido no negócio. Né? Aí cada um paga 3% do total. Então, se são dois imóveis de 500 mil, cada um vai pagar 3% de 1 milhão, ou 6% de 500, dá no mesmo. Enfim, né? Isso aí. Mas a gente não... Eu gosto sempre de dizer para os alunos, olha, depende. A gente não pode inviabilizar um negócio por causa da comissão. Tu vai cobrar a comissão de ambos daqui a pouquinho, tu negocia isso, né? Tu não vai deixar de vender. Tu articula. Aí tu vai dizer, eu quero a comissão de ambos, tal, bom. E às vezes, como é que tu vai viabilizar? De repente o cliente só tem aquele imóvel para dar negócio e financiar a diferença. Como é que ele vai ter recursos para mais 6%? Nem sempre vai dar. Você parte da veia com financiamento. Nem sempre. Não, mas assim, uma coisa é certa. O Estado e o tabelionato, ele vai pegar a parte dele. Vai registrar os dois imóveis. Não é com esses aí a gente não briga, né? O corretor pode, vem a dação e 3-3, né? Mas pode ser uma boa, se o Paulo está na área, pode ser um bom argumento. Olha. Isso. Por que eu vou pagar duas comissões? Não vai pagar 2 ITBIs? Não vai pagar dois registros? Vai pagar duas comissões. Então, justo, paga 2 comissões. Claro, com certeza. Ó, o Walter... Zambaldi. O perguntou antes. Vamos lá. Então, gostaria de saber se os honorários pela venda de um imóvel devem englobar, no geral, os trabalhos realizados ou temos que especificar a avaliação, tanto despachante, tanto venda, tanto pela discriminar cada um dos valores que estão sendo cobrados como... Na corretagem padrão, né, o sugerido, né, que já não é mais obrigatório. Que aí tu já vai responder a pergunta do Walter aqui. Segue aí que tu já vai responder pelo que tu vai falar aí. Padrão 6% sobre o valor de venda, isso é corretagem. Padrão, mas eu posso, né, negociar. Pode negociar. Mas é sempre até para valorizar a opção, no último caso sempre. Isso aí. Então, para viabilizar o negócio, tu baixa um pouquinho ali, mas sempre no último caso. Isso é para responder a pergunta do Walter, tá? Que ele trazia aqui perguntando se tinha que respeitar os 6%. A gente... sugerido. Sugerido, claro. Teve uma resolução do CAD, Conselho de Administração de Desenvolvimento Econômico, que disse que o Cresci estipular valores mínimos feriria a lei de concorrência. Então, não pode. Então, é uma tabela referencial, sugestiva. Mas a gente eu sugiro, como profissional, para os alunos que eles sigam a base dos 6%. A última coisa que...
uma conversa de negociação começa muito ruim, muito mal, já começa mal, quando o primeiro argumento do cliente baixa a tua comissão. Né? Então, isso significa que ele não está valorizando, ou quem sabe não está nem vendo aquilo que tu está fazendo. Agora, se tu faz um trabalho super assertivo, desde o início, aquela coisa, o cara vai te pagar 6% feliz da vida e não vai ser esse. É claro, daqui a pouquinho... Vai ter vergonha de querer reduzir o teu serviço. Mas daqui a pouquinho, assim, vai baixar 1% para o cara fechar o negócio, porque ele vai precisar de mais uma verba para pagar o ITBI e tal. Uma boa estratégia aí para negociar, para deixar em último caso. Não quer baixar a comissão? Questiona. Quanto o senhor quer livre? Isso. E aí tenta conciliar com os dois, e aí, qual é o máximo que tu chega? Eu chego aqui, e aí eu tiro um pouquinho para viabilizar. Isso aconteceu com aquela venda que eu fiz. Sim. O que é interessante comentar também que imóvel na planta normalmente é 5%, né? Não é o 6% consultor. O lançamento. Até, né? Lançamento a gente começa aí a partir do 5%. E a questão da questão da corretagem, o que normalmente acontece também, que vai para 5% é quando é altíssimo padrão, né? Imóvel de 4, 5 milhões. Aí normalmente quando é imóvel nessa porcentagem, nesse valor aí é 5%, né? Mas acho que dentro da pergunta dele ali, ele questionou a correspondente. Isso, na verdade, o corretor pode oferecer esses serviços e pode cobrar a parte, né? Até o correspondente ele vai receber a parte, o correspondente ele vai receber do banco sobre o valor financiado, então, o cliente não precisa nem saber, né? Sim. Mas qual é a grande questão de tu ser correspondente ou tu ter um grande parceiro correspondente é que tu tem o controle do processo. Tu tem aprovação mais fácil, tem livre trânsito com gerente lá, tu consegue agilizar o processo. Além de ganhar 1% a mais sobre o valor financiado. E alguns, depende de banco para banco, né? Percentual, mas nessa faixa de 1%. Agora, tu é despachante também. Tu pode cobrar do cliente, vou te cobrar R$500 para fazer toda a documentação, ou tu pode perceber, olha, se eu prestar esse serviço para ele de forma gratuita, eu vou fidelizar ele vai ficar comigo, eu vou agilizar o processo, eu vou ter o controle do processo e vou conseguir agilizar o processo. Porque eu vou falar, Vini, preciso matrícula, tais documentos. O cliente é médico, ele está trabalhando, ele vai conseguir isso fazer na próxima semana. Agora, tu faz para ele, cobrando ou não, né? Claro, tu vai cobrar o valor da matrícula, o que tiver custo financeiro, tu cobra. Mas tu cobrar, vou cobrar mais R$300 para fazer o serviço, pode. Né? Vou te cobrar 300 para isso. Sim. Fora os custos. Mas tu pode oferecer isso como valor agregado na operação, né? Mais do que isso, tu pode não cobrar, tu cobra os 6%. Não discrimina nada. E tu busca para o cliente tudo sem cobrar dele. Eu vou puxar a matrícula atualizada para ti, vou pegar a certidão de casamento atualizada, eu vou puxar a negativa condominial, eu vou... E tu não cobra isso. Eu vou fazer tu só chegar lá e assinar o contrato. Isso. Por quê? Porque daqui a pouco ele já fez um negócio anterior com uma outra imobiliária, com outro corretor que cobrou tudo isso dele. Sim. E ele já tem essa expectativa. Uma hora essa conta vai chegar. E ela não chega. Tu atendeu, o cara fez tudo, tá pronto, assinar tudo o contrato, o cara só um pouquinho, não tem o que pagar. Não, isso daqui é uma cortesia nossa. Né? E às vezes o negócio que passa, é uma cobrança que às vezes passa até uma mesquinharia. Claro. Tá fechando negócio com uma imobiliária parceira, eles que estavam vendendo, o agenciamento era nosso. E somos parceiros, às vezes é estratégia, né? Mas eu encaro como uma mesquinharia nesse sentido, porque era uma comissão que eles iam ganhar de 20 e poucos mil e queria cobrar R$19,90. Imagina. R$19,90 da assinatura digital. Aí e já estava uma negociação complicada, até depois caiu, porque o comprador roeu a corda. Estava uma negociação complicada, e baixa a comissão, não baixa, e baixa aqui, tá, viabilizamos, conseguimos chegar, a comissão ia ser arredondada, sei lá, 35, estava 35.019, eu mandei para o meu cliente. Mas não está 35, está 35.019. Tá, acho que 19 é da assinatura do contrato. Imagina. Eu falei, cara, me dá o teu Pix, eu faço para ti. Isso, 19. E tira isso daí, vamos fechar o contrato uma vez, cara. Porque são detalhes. Sim. Tá, o cara pequenos, se sente, né? Mas o cara não se sente contemplado, o cliente, né? Às vezes tem, me lembro quando a Rede Morar veio aqui para a Rede Morar, era da Brasil Brokers e tal, era uma rede tipo a Rede Gaúcha, e foi a Rede Gaúcha já tinha mais tempo, mas eles vieram para cá e veio o pessoal de Minas, né, para apresentar. E eles falaram que o gaúcho tem uma questão que ele é muito mais preocupado no que o outro vai ganhar do que o que ele vai ganhar. Então, às vezes o pessoal, não vou abrir mão aqui, e tem essa questão da negociação, todo mundo quer que o outro não vou ceder sozinho, sabe? Se é de R$1.000, mesmo que tu deixe parado esse dinheiro no banco um mês e tu vai ganhar R$5.000. E tu vai ficar 1 ano sem vender o imóvel. Então, e o pessoal, por R$1.000, não vai ceder R$1.000? Não, vou fechar o negócio. E bate na mesa. Tipo, o ego, né? O nosso ego, às vezes, faz a gente perder oportunidades com também. Com certeza. O Walter aqui, até aproveitando o gancho, ele ainda falou, e se tiver outro corretor no negócio, né? Aí vai depender do acordo ali. acordo.
Por exemplo, a Freire também ela é associada à Rede Gaúcha, são 60 imobiliárias que compartilham carteira. Qual é a vantagem disso? Eu tenho uma carteira de 20 mil imóveis, então o cliente vai chegar até mim no meu site e provavelmente vai achar algo que pelo menos chame a atenção dele. Aí, vindo até mim, eu vou atrás de outras opções ou vendo esse mesmo imóvel, né? Na rede, aí é bem claro, a imobiliária que vende fica com 4% dos 6%, né? E a que agencia fica com 2%. Se tiver exclusividade, aí é 3-3. Né? A Rimax é outra que trabalha muito com exclusividade, é 3-3. Né? Todo mundo ganha. Eu acho que essa é um ganha-ganha, né? Ganha. É isso aí. Mas cada aí um corretor chegou até te buscar, tem um imóvel, eu tenho um cliente. Já deixa claro. Estipula bem claro como é que é o processo, né? É 3-3? Não, isso aqui eu tenho parceria, não pode ser 3-3, vai ser 2 para ti. 4. E aí ele vai ter que aceitar. Aceitou, segue a parceria, senão não. É importante sempre deixar formalizado, né? De repente por e-mail, fazer um. Claro. Se quiser ainda mais segurança ainda, um contrato de parceria. Isso aí. Isra, Rafa, serve uma aguinha pro Isra aí para nós. O Isra vai tomar uma aguinha aqui só para tomar um fôlego, para a gente já direcionar aqui para o nosso quase encerramento ainda, né? Mas temos mais para conversar com o Isra, mas ele vai tomar uma aguinha ali para poder se preparar. E eu quero fazer o convite aí para vocês curtirem, né? O pessoal tá aqui, tá nos assistindo, mas eu quero convidar você a curtir o nosso podcast aí, nossa live, curta, compartilhe o link e se inscreva no canal. Se você tá aí inserido, conversa com seus colegas, com seus pares aí nas turmas, convida o pessoal para se inscrever no nosso podcast, acionar lá as notificações para que você possa ser avisado dos nossos novos episódios. E já faço aqui, já deixo o convite para vocês no próximo dia 15 de março. 15 de março, é isso, né? 15 de março. 15 de março, 19 horas, o Cláudio Honor Marques, né? Ou Claudião, ou Cláudio, tutor que vocês já estão acostumados dos momentos online aí. Nós falamos bastante do Cláudio no nosso segundo episódio lá com o Marcelo, né? Rasgamos elogios para o Cláudio. Então, Cláudio, dia 15 é o dia de tu vir aqui mostrar por que a gente tanto te elogia, né? Como a gente está elogiando o Isra, ele está aqui mostrando por que ele é elogiado, o Marcelão também. Então, dia 15, você é nosso convidado. Se inscreva, acione as notificações para que você possa acompanhar o nosso Imobcast com o Cláudio Honor Marques, ok? Nosso convidado aí, então. Isra, mas me diz o seguinte aí, conta para nós um pouquinho, e como que surgiu o Senac, né? Sim. E como que tu consegue conciliar essa tua agenda? Porque eu já percebi, a gente já consegue perceber que é bem agitada, né? Claro. Tu gerencia uma equipe, né? E por mais que tu já disse ali que tu é imobiliária familiar, né? Tu não é o dono da imobiliária, mas tu é uma imobiliária familiar, tu tem responsabilidades administrativas, claro. Né? Isso demanda tempo. Como que isso funciona, essa questão administrativa, e como que tu concilia com o Senac, né? Claro. E como que tu consegue usar daquilo que tu aprende, daquilo que tu tem lá da tua realidade profissional do dia a dia, com os teus alunos, como que tu faz esse meio de campo aí? Então, quando me convidaram para assumir a gerência, eu falei, olha, eu estou no Senac e eu não quero sair do Senac, eu amo o Senac, adoro dar aula, é um negócio que te dá um propósito e, de fato, tu percebe que tu ajuda a mudar a vida das pessoas, né? Então, é uma troca muito grande. Então, eu já deixei bem claro, estou no Senac, e quando o Senac virou 100% EAD, aí eu consegui conciliar tudo, porque daí tu consegue atender de quando tu quiser. Eu posso responder um feedback agora aqui, eu posso dar um retorno para um aluno agora no celular, se eu quiser. Então, eu consigo conciliar meu tempo, claro. No Senac eu tenho das 7 às 10 para fazer os feedbacks e sempre responder dentro de 24 horas, as atividades e as mensagens. E lá na frente, claro, eu vou ajustando conforme a demanda. Então, por exemplo, hoje teve a reunião pedagógica, tá? Depois eu tive a reunião com a Aline, também da nossa pedagoga. Um abraço para ela se estiver nos assistindo. E aí, então, tipo de tarde, já nem fui na imobiliária. Mas estou no celular, de plantão. Tem proposta, tem alguma coisa, liga, faz, resolve. Eu tô com... A gente consegue trabalhar hoje em qualquer lugar, né? Eu acho que isso, para mim, sempre foi um sonho de consumo, né? Não ter que ter uma hora marcada para te fazer. Isso é muito mais pela tua produtividade, tu conseguir conciliar teus horários. Isso é uma autonomia fantástico, né? E dentro disso tu falava, é legal também, né? Porque o Senac nos possibilita isso, né? E isso, ele possibilita isso, que a gente seja docente, tenha a nossa carga horária, a gente está aqui
conectado, atendendo o aluno que entra, né? Nós também estamos aqui hoje a tarde toda, e ao mesmo tempo que nós estamos aqui à tarde, nós começamos às 19 horas, mas nós não chegamos aqui às 19, né? Então nós estamos trabalhando, atendemos alunos daqui mesmo, enfim, mas ela nos permite e exige não digo, mas quer que nós estejamos inseridos no mercado como profissionais também. Para que isso? Para qualificar as nossas falas, né? Para qualificar aquilo que a gente fala. Porque, assim, é muito legal eu abrir lá um momento online para falar de teoria para o aluno, mas daqui a pouco é uma teoria vazia, porque eu não vivencio aquilo, né? E a gente ter essa possibilidade, né? Tu é inserido, não todos nós, mas tu também inserido nessa questão também administrativa, né? Sim. Tu traz um outro viés que eu não tenho, por exemplo. Eu sou um corretor autônomo, o Rafão também, o Vini também, somos vinculados à minha imobiliária. A gente não tem a bagagem, experiência realmente prática de como administrar uma imobiliária, de como se inserir, porque eu não sou um gerente, né? Quem sabe o dia que eu for gerente de equipe, eu posso, né, trazer essa, mas nós não somos. Então, tu também traz isso. Então, se eu sou um tutor do curso e eu não consigo trazer para o meu aluno essa minha inserção, nós temos um outro tutor, ou temos outros tutores que trazem, né? Os 3 advogados também, isso, né? Essa questão jurídica. E eu gosto também de falar, olha, a gente não quer, às vezes tu entra numa seara jurídica, né? Mas quando eu vejo que está muito jurídico, pessoal, vou parar com o juridiquês aqui, porque senão dá a entender para o aluno que tu precisa aquilo ali, tu não precisa daquilo ali, não precisa, né? Sim. Algumas coisas, como, por exemplo, a lei de locações, né, tu vai ter que saber, né, dominar a questão dos condomínios, tu tem que saber disso para poder trazer para o teu cliente. Mas tu não precisa ser formado, né? Mas tu precisa estar atuando. Eu sempre gosto disso, né? Olha, tenho que estar atuante, eu tenho, né? Trabalho imobiliário que também me possibilita isso, eu gosto muito daquilo que eu faço lá dentro, né? Uma imobiliária grande, uma imobiliária que também fomenta isso, né? Então, isso é importante para nós também, se sentir contemplado tanto aqui dentro, como tutor, como professor, e também se sentir contemplado no outro lado, que é a carreira como corretor, né? Isso é um negócio que a gente... Então, e tendo com a vivência, né? Perguntar, o que tu traz a vivência? Isso. Uma experiência, tu vai trazer para o aluno, né? Daqui a pouco vai ter uma OC, tu vivi isso ontem, tu traz a novidade. Agora mudou, não é Minha Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida de novo, liberou faixa baixa de novo, a faixa de renda mais baixa para liberar. Mudou agora o imposto de renda, isso afeta, né? Vale a pena montar empresa, não vale a pena montar empresa para fins tributários. Para fins tributários, Até tem o inverso também, quando a gente pega a parte quando a gente fala lá do Simples Nacional, corretor de imóveis pode ser MEI? Microempreendedor individual não, tem legislação própria, mas pode ser microempresa. E aí tem as alíquotas. Isso deu uma sacada lá que fez a imobiliária ter uma baita economia lá de impostos lá. Eu levei lá para os diretores, a gente chamou os contadores, trouxeram, a gente estruturou tudo, vai dar uma bela economia tributária. E olha só, né? Então, os desafios, né? De se abrir uma imobiliária também, né? Por mais que tu já tenha trazido, que é uma imobiliária familiar, né? São outros os desafios, né? Então, cada viés da nossa carreira tem um desafio. Nossa carreira ela é muito ampla, né? A gente fala lá nas UCs, né, dos segmentos que a gente pode trabalhar, escolher um segmento, eu posso escolher um nicho, né? Eu posso escolher N situações dentro da carreira, né? E aí a gente também traz lá nas nossas UCs, né? Como que o aluno, lá no final, para o aluno começar já a pensar no seu futuro quanto profissional. O que tu está pensando para a tua vida profissional, né? Corretor autônomo, o que é um corretor autônomo? Corretor pessoa jurídica, ou dono de imobiliário, o que é isso, né? Para já começar a pensar nisso, né? E às vezes eu, por exemplo, eu sou um corretor de imóveis, pago o meu cresci individual, né? Não tenho a obrigação de manter uma estrutura, a imobiliária me cede essa estrutura. E muitas vezes a gente também, enquanto corretores, isso eu acho que é importante a gente fazer essa... Às vezes a gente até critica as imobiliárias, né? Tu critica, ela, mas não faz isso, não me dá aquilo, não me dá aquilo outro. Mas quem está do outro lado do balcão, né, que é o dono da imobiliária, ou quem está do lado de lá, muitas vezes faz das tripas o coração aí para poder, né, fomentar, porque tem que vender, tem que manter uma estrutura, tem que... Então tem esse outro viés que às vezes a gente está do lado de cá só como corretor, né, autônomo, a gente não enxerga, né? E isso é legal, tu tem, quando tu fala lá nas UCs, tu tem essa experiência aí também, né? E essa questão... E olha quanta coisa, olha o que tu foi buscar, uma questão que não tem a ver com a corretagem, né? Tem a ver com a questão tributária. Né? Mas que tu precisou estar atento, porque é um... E aí também tem a parte, eu precisei estar atento também porque eu precisava ensinar os alunos, então eu tive que buscar. Isso aí. Ao buscar isso, eu levei algo para o imobiliário. Então, olha... né? Isso. Olha o fantástico. A gente, que nem tu falou, a gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo, né? Né? E aí, dentro disso, tu gerir uma equipe, né? Eu costumo dar o exemplo, né? Que tem muito corretor, que é a Iena Hard, aquela dos estúdios Hanna-Barbera, né? Ó céus, ó vida, ninguém me quer, ninguém me ama. Porque eu acho que inconscientemente é muito mais fácil
tu sempre achar uma desculpa, né? Pô, eu engordei um monte, né? Começou a dizer, eu engordei por isso. Não, eu engordei porque eu tive outras prioridades por culpa minha. Tava de férias. E a gente precisa... Tava de férias. Sorvete. Mas é mais fácil apontar, a culpa não é minha, Claro. a culpa é da imobiliária que não fez, a culpa não é, né? É mais fácil, sim. E a gente, às vezes, acaba involuntariamente Faz isso fazendo isso. involuntariamente, Fazendo isso, né? Enfim, né? Isso em todas as profissões é assim, né? É. Na empresa que tu trabalha, não é no ramo da corretagem só, na empresa sempre vai ter alguma coisa, por que não faz? Mas a gente tendo o outro lado, a gente vê isso, né? Porque não é uma coisa fácil também, né? E aí o aluno que vai se inserir no mercado, ele tem que também, antes de fazer isso, pesquisar, né? Buscar as informações. Claro que o curso traz essa informação, mas nós não somos aqui... A internet está aberta para isso, mas nós não somos aqui formadores de administradores de imobiliário. Claro, Isso é uma coisa que o aluno vai precisar buscar, vai ter que buscar. Às vezes ele até pergunta, esses dias um aluno veio perguntar, eu posso trabalhar com venda de gado e ter uma imobiliária? Eu falei, olha, a princípio não tem nada que impeça, mas daqui a pouco consulta o contador para te dar mais segurança. Talvez por questões tributárias vale a pena cada um ter um CNPJ. Ele não soma faturamento, não aumenta a alíquota. Tem que questionar, mas qual o enquadramento para venda do agronegócio? Não sei dizer também. Né? Aí foge um pouco. Demais, né? Mas hoje já tem tempo de casa. Já tem tempo de casa, vamos aprender. Vamos aprender. O Gordon aqui fez uma pergunta. Como funciona a parceria entre imobiliárias na venda de um imóvel e na locação? Na venda é isso, tu vai ajustar. Por exemplo, na Remax, que é um exemplo de parceria, é 3-3. Quem vende tem 3, quem agenciou tem 3. E aí é legal essa regionalização, né? Porque a gente fala muito em agenciamento aqui, mas é captação, angariação, tudo a mesma coisa. Aquele processo de pegar o imóvel e trazer para a imobiliária. Então, quem angariou, agenciou, captou 3, quem vendeu 3. Aí vai ter o teu critério, Gordon. Alguém tu quer propor parceria, vocês vão ter que, uma imobiliária que não é tua parceira ainda, seja por rede, por Remax, vai ter que questionar quais são as condições. Quanto? Vamos fazer meio a meio? É 3-3. Não, eu quero 4, tu quer 2. Estipula antes o negócio. Na locação é a mesma coisa, tu vai ter que estipular isso, não tem uma regra específica, né? Em locação ainda é um pouco mais complicado. Às vezes o que acontece? Tem a taxa de intermediação e a taxa de administração. Geralmente a imobiliária, vou alugar, tu fica com a intermediação e fica com a administração. Mas às vezes é 50%, às vezes é 70%. Não tem uma regra de bolo. Tudo É negociável. O Jonas traz uma pergunta que é uma pergunta bem genérica aqui, mas ela é interessante, né, porque ela tem a ver com o nosso currículo. O curso vai abordar outros setores, né, do ramo, aí, como trâmites em bancos, cartórios, ou somente nos tornamos corretores? Pois, como corretor, temos que entender também como funcionam as outras partes do processo. Então, essa é uma pergunta. O Jonas provavelmente esteja começando no curso, né? Eu acho, de repente. Exato. Jonas, nós vamos ter várias unidades curriculares que vão falar sobre correspondente imobiliário. Só que isso é muito dinâmico, né? Está mudando toda hora. Daqui a pouco, se tu quiser ser correspondente imobiliário para poder trabalhar com financiamento, vai ter que buscar uma agência do banco que tu quer ser correspondente, e eles vão te dar um curso extra para te operar no sistema deles. Imagina, o Senac não teria como acessar esse sistema e ter algo atualizado de forma constante, né? Seria praticamente impossível. Mas nós vamos falar sobre cada um do setor, né? A gente fala, se vocês começarem já na etapa 1 do PI1, a gente fala os segmentos: vendas, locações, condomínios, despachante imobiliário, correspondente imobiliário e o avaliador de imóveis. São 6 serviços aí que são sinérgicos, né? Isso aí. E aí, mas eu quero me especializar em despachante. Vai ter situações, por exemplo, a regularização daquele imóvel que não está averbado. Cara, a melhor coisa, eu quero entre em contato com o RI. O RI vai te dar o passo a passo do que tu precisa, né? O curso ele tem essa interdisciplinaridade que a gente falava, né? Então, dentro do curso, a gente não vai falar especificamente, né, sobre como funciona o trâmite de todo um financiamento, por exemplo. Mas tem o C7. Exatamente, mas na UC7 a gente trabalha isso, né? A gente traz essas informações, né, de como funciona tudo. Mas a gente não tem Mas a gente traz muito mais a visão do cliente comprador, não do corretor ganhando como correspondente, né? A gente traz a informação, como é que o corretor orienta o cliente com relação ao financiamento. Mas tem a parte que o correspondente ele pode ser remunerado para isso. Então é importante, a gente traz essa possibilidade para você, mas claro, de forma muito sucinta, porque seria um serviço agregado. Isso, exatamente. Mas a gente fala sobre isso, né? A gente
fala do financiamento, né? Fala da documentação. Na própria UC4, a gente fala dos documentos que precisa lá do correspondente bancário. Então, a gente traz essas informações, né? E como ele mesmo disse, nós temos que entender como funcionam as outras partes do processo. Mas, claro, tem coisas que nós só vamos entender as outras partes do processo mesmo no dia a dia. Claro. Né? Vai ter situações, por exemplo, mas qualquer profissão é assim, né? Pensa o médico passa 6 anos, vai fazer uma residência e vai ter uma cirurgia que ele nunca fez. A gente não vai ter como cercar o aluno com todas as possibilidades de mercado que vão poder acontecer. Mas a gente vai dar uma base sobre o beabá. Né? Lá na UC4 a gente começa, até tem o Natan fez um infográfico, não sei se você tem acesso a ele, sim. Que é o passo a passo. E aí tem o processo de venda. Bom, agenciei o imóvel. Como é que eu agenciei o imóvel? Bom, agenciei o imóvel está na carteira da imobiliária, vou divulgar ele aonde? Recebi um cliente. Como é que eu atendo esse cliente? O que eu faço? Eu vou assinar uma ficha de visita? Seria o ideal, né? Não vou. Ele fez proposta, e agora? Quais os cuidados que eu tenho que ter para a proposta? E a documentação? Então tem um início, meio e fim que tu vai seguir, né? E aí, claro, só que tudo, tu não vai... é impossível tu trazer não tem como tu isolar todas as possibilidades. Exatamente. Até porque é muito dinâmico, né? Também. Nem todo o processo é igual Exato. Tem permuta, não tem permuta, tem financiamento. Daqui a pouco um cara quer dar o carro no negócio, alguém quer dar boi, né? Quer dar sei lá, né? O Carmelo fez uma consideração aqui muito importante. Não podemos jamais esquecer que nossa profissão lida com alto envolvimento emocional. Estamos lidando com sonhos que, se não formos profissionais ao extremo, podemos frustrar o cliente. Carmelo, meu pai. Eu ia falar que apareceu o Andrew, né? E eu falo, tá. Até teve uma participação que o Andrew, ali que nos ajuda nas pesquisas, né? Não sei se da área dele agora, exatamente. Sim. O Andrew Pilar. Teve a parte da qualidade. O pai teve até agora me esqueci da história, mas eu contei a história. Núcleo de excelência, né? Núcleo de excelência. Ele me trouxe uma história que eu passei, que eu discutia com meu pai, né? No marketing, o foco é no cliente ou é o foco do cliente? Na época eu falava, é só semântica, né? É foco no cliente. Mas tu vai no foco no cliente, tu é o sniper, tu quer matar aquele cliente. Tu tá com o foco do cliente, tu tá enxergando com os olhos dele. E é isso que é diferente. Tá, tem um pouco de semântica ali também, porque eu foco no cliente também. Eu tô com foco nele porque eu quero atender ele. Claro. Mas eu sou o sniper, eu tô mirando ele, eu foco nele. Ou eu tô olhando sobre a ótica dele e vou ajudar ele da melhor forma possível. O ideal é o do cliente, né? E essa discussão eu tinha com o pai e trouxe nessa publicação que teve ali. E é bem um beijo pro pai aí também. Então tá. Um abraço. Se eu não me engano, eu tinha visto outro Patrícia Freire. Essa é minha mãe, né? Então a mãe também. E a mãe diz, muito bom, meu filho é muito lindo. Não, meu filho é muito lindo. Meu filho é muito lindo, é por minha conta. Muito bom, ela disse aqui, viu só? Então tá, família, poxa. Família prestigiando aí. Família prestigiando, que legal. O Guilherme fez outra... Mas não é o Guilherme Freire. Não é o Guilherme Freire, agora é o Pacheco. Uma dúvida muito específica. Um cliente bem específica, tem um imóvel Guilherme. familiar com 7 proprietários. Querem vender. Tem um valor de avaliação X, tipo 1.800.000, mas um dos proprietários entende que vale 3 vezes mais. Família. Sempre tem que acha que vale mais. Como funciona essa modulação de preço e referência para entrar no... Para entrar num entendimento com o cliente. Isso. É que antes de entender o cliente... Não, mas é que antes de tu apresentar para o cliente, tu já vai ter que saber qual... Claro. O cliente nem entra nessa modulação de preço. A modulação de preço tem que ser... A modulação de preço é entre eles. Mas tem formas de tu trazer o cliente para a realidade, né? Tem sistemas hoje, a gente utiliza lá o... Mas pelo que eu entendi aqui, vamos lá. Pelo que eu entendi, é um dos irmãos. Tá, acho que vale mais. Isso, mas isso aí tá. Primeiro é uma discussão familiar. Tá. Então tem que ser resolvido entre vocês. Não, tu vai apresentar para ele valor de mercado. Não, exato. Como que resolve isso? De forma técnica. A gente tem que sair do achismo, né? Então, assim,
tu acha que vale 1 milhão, eu acho que vale 1 milhão, tu também, tá? Mas tem o Vini que acha que vale 3 milhões. Bom, só que não é o que ele acha. A gente sempre fala, né? Tem o valor que o proprietário quer, que o cliente, o comprador quer pagar e o que o mercado pratica. E o que a prefeitura acha E o que a prefeitura acha que vale. Bom, como que tu acha esse meio termo? Olha, eu ficaria com o que o mercado pratica. Então, tu tem que fazer uma análise de mercado daquele produto, né? Vamos avaliar aquele produto. E apresentar para a pessoa que está querendo 3 vezes mais, que olha, esse é o valor. Sim, apresentar esse sistema que a gente utiliza, o imóvel, eu consigo buscar dentro de um raio daquele imóvel, 50, 100, 500, 1.000 metros, imóveis semelhantes. E eu consigo apresentar por A mais B, por que não vale? Sim, faz Eu consigo mostrar imóveis semelhantes e aí tem uma parte estatística que diz, o valor mínimo, valor médio e o valor máximo. Claro, a não ser que tenha alguma coisa, tem uma mina de ouro lá dentro que aí foge um pouco dessa parte tão mais exata, assim, né? Coisa extra, né? Eu tenho um exemplo lá da família, né? Minha avó faleceu, tinha uma casa e tá uma discussão familiar sobre quanto que vale um imóvel. Cara, uma casa construída em 1972, tá? Vale muito, não fizeram reforma, o que vale é o terreno. Começaram a discussão, chegaram ao valor de 500 mil, tão louco. Aí eu disse, só pode, não vale, o terreno, eu disse assim, vocês querem vender? Vai ter que destruir a casa e fazer a avaliação do terreno, que é o que realmente está valendo. Imagina, que uma às casa vezes... de 1000, só que aí entra... emocional, claro. Casa, não consegue nem financiar. Mas acontece que a estrutura da casa já não serve mais, a telha não está mais de acordo com as regras de financiamento da casa. É que às vezes, a questão de às vezes a gente conseguir essa avaliação, tu está falando de uma casa que realmente não tem um valor comercial, né? Mas às vezes até tem algum imóvel que tem um valor comercial, mas que o proprietário super avalia porque ele tem um sentimento. Às vezes o cliente chega a investir 200 mil em mobília, piso, aí infelizmente não vai recuperar 100% disso. Você consegue valorizar um pouco e vai aumentar a liquidez, vai vender mais rápido por ter vantagens que os outros imóveis semelhantes não têm. Mas isso pode botar um exemplo com um carro, né? Bota um exemplo com um carro. Tem um carro é vendido pela FIP, por um ano um carro. Aí tu vai lá, bota não sei quantas rodas, não sei o que. O cara não vai vender mais. O que eu acho que tem um grande problema, e eu falei isso com um cliente esses dias, eu estava com um imóvel no Jardim Europa, um dos bairros mais caros, porque não é de Porto Alegre aqui. Estava conversando com ele, e ele me perguntou quanto é que tu acha que vale o meu imóvel? Eu vou dizer, não vou te mentir, de 1.500 a 1.700 estiver muito bom. O cara ficou puto da cara. Não, porque o outro corretor me disse que vale 2,5. O que acontece? Não vale 2,5. Só que o outro corretor fala o que ele quer ouvir. E não fala o que o mercado vai pagar. Exatamente. Aí que tá o problema. Só que o que acontece? Quando tu vai falar para um cara desses aí, ele ouviu o que ele queria. Vale 2,5. Só que quando tu chega lá, o cara não tira aqueles 2,5 da cabeça. Não consegue. Ressonância cognitiva. Tu vai acreditar no que tu quer acreditar. No que tu quer acreditar. Isso Mas temos o C7. O C8. Por isso que vocês estão no Senac, eu vou fazer curso da avaliação de imóvel é 7. Avaliação de imóvel. Avaliar imóvel. Aí que tá o problema, porque o que o corretor faz? Ele quer trazer aquele imóvel, quer trazer aquele agenciamento, ou as outras palavras que tu utilizou ali, que é mais utilizado para cima. E o que acontece? Tu fala para convencer ele a trazer, tu fala um valor impossível, não existe aquele valor. Aí o cara vai dizer, não, claro, pega o meu imóvel, bota o teu braço que nunca vai ser vendido. Nunca vai ser vendido. Aí depois é frustração para ambos, né? Para ambos. É frustração até para o corretor que concordou que vale 2 e pouco. O que aconteceu? Eu deixei de pegar o imóvel. Eu falei para ele, olha, eu não vou botar o imóvel na imobiliária por esse valor. Pronto. Mas não, tudo bem, o imóvel é teu, não tem problema. Só que eu tô te passando o que vale. Eu não quero te deixar feliz. Eu quero te dar a realidade. Mas às vezes tu, de repente, demonstrando para ele com imóveis específicos. Mesmo demonstrando. Olha, no quarto andar, sei lá, o andar dele era o 4º andar, digamos assim, no 10º andar, 17º, melhor sol norte, posição solar. O cara tá cobrando 300 pila menos, tá bem melhor que o teu, tá aqui as fotos. Sim. Não, entendeu? Mas quem sou eu? Mas quem sou eu para botar valor no que é teu? Não é isso que eu quero dizer, mas assim, nós como bons profissionais, nós temos que saber fazer uma precificação correta. A técnica, às vezes, a gente usa ela, né? Mas pode ser que te esbarre na questão do cara supervalorizar igual o imóvel dele. Bom,
Tá, tu foi tu radical, tu não trouxe para imobiliária. Mas beleza. Vou botar na imobiliária. Vamos lá, passa 3 meses, tu vai 4 meses, sei lá quanto tempo. Vai ligar vai dizer, ó, lembra? Mas o senhor sabe por quê? Não, eu tenho que perguntar. Esse corretor que lhe disse que valia 2.200, quantas visitas ele levou no seu imóvel? Só para ler. Ah, não levou nenhuma visita. Vou lhe falar, não vai levar, porque o seu imóvel não está bem precificado. Claro. E o imóvel é vendido. Claro que isso é uma construção para te chegar nesse momento, né? Mas tem que pegar. Liga para ele amanhã, Rafa. Diz, ó, vou pegar por 2. Vou pegar a lição de casa para gente também. Lição de casa. E qual é a lição de casa do Vini? Rede social. Rede social. Mas de novo, já tá 3 edições, tá na rede social já. Não, mas a gente deu prazo para ele até o final da temporada. Tá? E o pessoal tá todo perguntando aqui pela rede social do Vini. Isso aí, o pessoal só acha, Vini. Dá tudo, pessoal. Não, ele dá, pessoal. Ele dá, pessoal. É que a gente está fomentando aqui que ele faça uma rede profissional, tal, né? É isso aí. Não, mas eu acho que a estratégia de usar, acho que eu vi do Marcelo comentando, de ser a mesma, porque acho que pessoaliza um pouco também. Mas acho que tem aquela questão, né? E tem estratégias. Eu posso chegar no mesmo caminho de várias formas. Mas eu te pergunto, lá tu botou que tu é corretor de imóveis, professor do Senac? Não, esse eu acho que não botou nada disso. Então, e ela não é nem... Eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade tremenda. Então nós vamos deixar... nós vamos... Sem rede social. Tá, isso aí. Então, o que nós vamos fazer nós vamos fazer um podcast com o Vini. E nós vamos conversar sobre isso, então. Vai ser terapia também. Vamos conversar sobre essa dificuldade. Vamos conversar sobre essa dificuldade do Vini. E esse é o nosso desafio, Rafa. Tá? No final da temporada, a gente conseguir que o Vini... E o meu é ligar para esse cliente. Isso, amanhã... que vem, eu vou falar. Vai falar sobre ele. Isso, que tu anunciou por... Faz muito tempo? Semana passada. Então tá em tempo. Tá em tempo. Mas ainda não sumiu a foto dele no meu WhatsApp. Tá em tempo. Vai dizer para... Não te bloqueou. Não te bloqueou. Então tu vai dizer para ele que tu vai anunciar argumento, então, aí, pelos 2.200. 2.200. E aí fica monitorando para ver em quantos meses ele vai ter. Na edição 10... A gente trazia a gente traz, exatamente. O episódio 10, como é que tá? E aí tu vai dizer para nós, vende. Vendi por 2.200. É a tua comissão é dividida em 4. Isso aí. Quantos alunos tem aí? Ao vivo agora, 50. Entre 50 comissões, 50 alunos que estão aí. Pode tirar um print. Mas nós tivemos um pico aqui já de 66 alunos, estamos com 50 agora. 50 alunos, então... Isso significa que nós estamos... O pessoal está querendo, acho que, assistir a novela, né? Será? Big Brother. Big Brother acho que tá cedo, Big Brother. Futebol, mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Poxa, isso aí, faltou. A gente abriu aqui, Isa, perguntando se tu era casado. Pô, já fomos direto, né? Assim. Mas, Isa, torce para algum time? Que time que tu torce aqui no Sul, Isa? Eu torço pro melhor time do Rio Grande do Sul. Não, tá falando time. Torço pro Inter. E a maioria da gurizada lá do TTE, que é gremista. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Que só eu de Colorado, então não sei se o Fred saiu, mas o Fred é Colorado, o Silvio é Colorado, que é EAD, entre parênteses, quase tricolor. Quase, porque tem ali essas mas nem zoei muito quando o Grêmio caiu, né? Só pra gente trazer aqui, né? Nós 3 somos gremistas, o Isra é um colorado, mas para vocês verem que a gente não faz acepção de pessoas, né? Mas eu deve conhecer o Soares. Deve conhecer o Soares. Isra, para a gente fechar, uma palavra para os nossos alunos, para os nossos pessoal que está nos assistindo aí. Tem gente, o pessoal está se manifestando. Chegamos, já vai aumentar daqui a pouco para mais gente aqui assistindo. O Zambaldi disse aqui, aqui é Cruzeiro. Isso aí, Cruzeiro. Ronaldão. Cruzeiro que voltou com a gente aí da Série B para a Série A esse ano, né? Cruzeiro Tamo junto. Isra. Pessoal, agradecer. Primeiro, parabenizar vocês, né, pela iniciativa. Acho que a execução está fantástica. Agregando bastante, acho que os alunos gostam dessa interação, eles comentaram quando é que vai ter, acho que trocou as datas, aí vai ter, não vai ter, questão da conciliação de agendas, então acho fantástico, parabenizar vocês, agradecer pela oportunidade aí de aprender com vocês e dizer para os alunos que contem com a gente, sigam contando com a gente, quem não está no mercado, eu acho uma profissão fantástica, eu acho que é uma das profissões que nos dá mais potencial de ganho a nível médio, né? Nível técnico é médio, né? Precisa ter nível médio. Então, pense comigo, se vocês venderem aí, claro, não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que existe a possibilidade. Se vocês venderem um imóvel de 1 milhão, vocês podem ganhar aí de 10 mil a 60 mil. Se vendeu, é autônomo, vendeu um imóvel de 1 milhão, 60 mil no bolso. Divide por 12, dá 5 mil reais por mês.
Que outra profissão a nível médio possibilita? Vou conseguir vender todo mês? Vou conseguir vender todo ano? Talvez, mas de nós, né? Vai da gente. Mas qual outra possibilita esse ganho? Não tem. Né? Não tem. Vai ter, de repente, juiz, né? Tu vai ter, né? Mas essa daí que tu conclui um curso e tu já tem essa possibilidade. Não, e vamos lá, tu nem conclui o curso, né? Minha primeira venda eu fiz enquanto estagiário. Né? Embora, né? Eu não ganhei 6% porque eu trabalhava numa imobiliária, mas eu fui bem comissionado, claro. Né? Como estagiário ainda, imagina. Sim, imagina, abrir os olhos, né? Claro, imagina. E outra, eu acho que é o propósito, né? Que se a gente for pensar que a nossa comissão está relacionada à satisfação do cliente, cara, olha todas as etapas da vida que a gente está envolvido. Uma criança nasce, essa família vai pensar, preciso do Rafão agora vai ter teu AP lá, são quantos dormitórios? 2, precisa de um 3. Algum aluno aí que tem um de 3 pode mandar. Olha aí, precisa de um de 3 dormitórios. Então, eu estou envolvido na realização do Rafa, que ele quer um quartinho para cada filha, né? Aí as filhas vão crescer, vão namorar. Não. Daqui a pouco vão casar, vão sair de casa. E aí saem de casa, eu tenho que, tem um apartamento para cada filha para o Rafão dar de casamento. Isso aí. Mas daí o Rafão bateu na parede aí, como é que é o nome da esposa? Tamires, vai ser separada. Não, saiu de casa. Saiu de casa as filhas. Tá ele e a Tamires num apartamento de 3 dormitórios. Será que precisa de um apartamento? Mas vai vir os netos. Talvez precise, ou talvez vai para um de 2. Ou vão se separar, né? Isso, que acontece. Porque até na parte ruim, né? Na separação e na morte. E aí a gente está envolvido nisso, né? A gente acaba... E é por isso que a gente também é um pouco psicólogo, porque o cliente que chega, ele abre muitas vezes esses momentos com a gente, né? E tu tem que estar ali também preparado. É por isso que o meu pai falou bem, vou citar ele não, porque ele fica parceiro, que eu sei. Olhar no foco do cliente. Para saber o que ele precisa, né? Do cliente, se colocar no lugar do cliente. Isso aí. Qual o nome do pai mesmo? Carmelo, abraço, Carmelo. É isso aí, seu Carmelo. Ó, abraço. Pai tá filhão. Então aqui, tá, o Vini tá aqui. Vini, hoje tu não trabalhou hoje? Pois é, no final eu ia agradecer o meu gerente ali por ter me liberado. Não sei se ele lembra que hoje era o dia que eu tinha que estar lá. Mas agora tu não avisou? Mas eu avisei. Vai perder plantão. Responsável. Não vai fazer plantão essa semana. Semana que vem, perdeu o plantão. Sem lixo. Tá. Vocês também não me ajudaram. Aproveita. E o Israel tem participação nessa foi escolhida a data da quinta. Isso, E daí, para poder organizar aqui, a gente veio antes. Tudo bem. Então, mas a quinta que vem nós estamos lá. Essa questão da gerência, eu procuro trabalhar sempre deixando o corretor à vontade, né? É uma parceira. Eu não sou chefe do Vini, a gente é parceiro. Eu disponibilizo o horário para ele, nesse horário, não posso vir, ok. Vou brigar com ele, porque... Né? Isso aí. Não ao vivo aqui. Né? Mas não por favor, chega. Ó, vamos lá, pra gente fechar aqui, ó. Claudio Honor. Luísa. Claudio Honor, ele hoje deu uma de golfinho aqui. Ele apareceu no começo, sumiu, agora voltou aqui o Claudio Honor. Golfinho, agora deu uma pirueta aqui, Claudio Honor. Mas a gente falou de ti, Claudio Honor. Falamos em ti. Spoiler de ti. Falamos em ti aí. E aí vou repetir aqui, já que o Claudio entrou aqui para nós. Dia 15 de março, 19 horas, Claudio Honor Marques vai estar aqui para conversar com a gente e compartilhar o seu conhecimento, seu carisma, porque é um cara carismático também. Né? Cara, eu estou fazendo uma propaganda aqui porque eu quero bater os 65 no Claudio Honor. A gente quer bater. A ideia é sempre, né, Isa? Claro. É isso aí. Então, Claudio, vamos lá. Já voltou aqui, me deixa. E nós temos aqui a dona Patrícia dizendo que orgulho define o pai. Então, a Patrícia é a tua mãe, né? Que está aí também nos acompanhando. Beijo para a mãe também. Pessoal, alguma palavra final aí para gente, para vocês, para a gente poder finalizar? Foi uma aula aí com o Israel, conhecimento, né? Então, só agradecer. Só agradecer, né? Qualifica o nosso momento aqui, nosso Imobcast, traz conhecimento para nós. E não é rasgação de seda, é um cara que realmente tudo que vocês viram aqui do conhecimento que ele compartilhou com vocês, ele compartilha com a gente. No dia a dia. Compartilha com ele, nos ajuda. E ele é prestativo, ele ajuda a gente, tipo, quando eu entrei, ele podia dizer, tá aqui o material, tá aqui o acesso, é isso aí. Não, Vini, senta aqui, vamos ver como é que tu quer fazer. Meu primeiro momento online, ele me deu, eu estava na secretaria, ele me chamou e disse assim, tia, vem cá, vamos conversar, vou te mostrar que horário fica bom para ti, eu vou ter um momento online aqui para te me acompanhar. Assiste, vamos ver, vai ver que não é difícil. Porque eu, na época, quando me indicaram para
Pra tutoria. Tá louco, não consigo dar, eu tenho vergonha, não vou conseguir. O Israel, não, tia, senta aqui, vamos ver, vou te mostrar, vai ficar tranquilo, vai dar. Tamo aí. Isso aí. Por mais que tu seja um cara comunicativo, né, Vini? Então, um cara comunicativo. Mas depois tu fez o Pix também. Não, hoje ele paga, hoje. hoje ele tá pagando lá na comissão, tira uns 0,5% para poder. Brincadeiras à parte, é isso aí, né, Rafa? Com certeza, é muito gratificante ter o Isra aqui, desde a época do comercial, né? Eu tô 4 anos no Senac, desde a época do comercial, o Isra sempre foi muito bem falado, né? Porque a gente atendia e vendia o curso ali, então no meio do povo do relacionamento ali, a gente sempre tinha um nome, né, do Isra, como de diversos outros colegas aí do curso, né? Afinal, a gente é um curso não só do TT, tem diversas áreas ali, né? Mas sempre foi uma referência. Quando eu entrei também, quando eu fui fazer meu primeiro momento online, eu pedi para o Isra, sempre olhava os momentos online dele para ver a forma da didática, etc. Então, até questão de feedbacks, etc. Então, realmente, embora o Newton tenha sido meu Dino, um cara espetacular também, não tem nem nada a me queixar, mas é muito, muito gratificante ter aqui. Com certeza aprendemos muito, né? A gente está sempre aprendendo. É isso que eu digo, a gente tem que ter cabeça aberta, a gente não pode, por mais que a gente seja tutor, seja corretor, etc., a gente tem que estar aberto a aprender, né? Sempre procurando mais. Então, só agradecer a presença, nosso terceiro podcast com bastante alunos. Então, é um projeto que está dando certo. Já deu certo. Então, tenho certeza aí que só vem aumentando, e espero que os alunos que estão aqui hoje, né, nos assistindo, estejam assistindo com Cláudia e assim por diante, e com certeza vai ser muito produtivo. E que um fale para o outro, né? Que vocês se comunicam, a gente sabe que vocês se comunicam. Tem os grupos da Tem os grupos do WhatsApp, então, assim, o pessoal estava falando aqui do grupo de WhatsApp, né, Telegram e tal. Então, assim, ó, convida lá, se você bota lá, sabe que alguém não está assistindo, né, enfim, traz os nossos alunos aí, tragam eles aí para poder participar, se inscrever no canal. Nós estávamos hoje de tarde com 230 inscritos, eu acho, né? 233 inscritos nós estamos. Então, quem sabe chegar aqui no próximo Mobcast, nosso próximo episódio, com 300 alunos inscritos. Já pensou? Isso é bom para nós, é bom para vocês, bom para nós, porque a gente consegue ver o engajamento. É isso que eu digo. É bom pelo engajamento, né? Saber que vocês estão acompanhando, porque isso aqui é pensado para vocês, é pensado para qualificar o nosso curso. Isra, muito obrigado. Valeu. Que satisfação realmente ter ouvido tu falando aqui, trazendo teu conhecimento para nós. A gente aprende no dia a dia contigo, e hoje foi mais um momento de aprendizado, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, boa noite para vocês, fiquem com Deus, nos sigam lá, e no dia 15 de março, 19 horas, nós nos vemos aqui novamente ao vivo, tá bom? Grande abraço a todos, bom restantezinho aí de semana para todos vocês. Abraço.